Peter Magyar, do partido de oposição TISA, com maioria no parlamento. A participação dos eleitores foi recorde, chegou a 66%. Líderes mundiais começaram a reconhecer a vitória de Peter Magyar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o coração da Europa está batendo mais forte porque o país escolheu a Europa. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o país saúda a vitória da participação democrática, o compromisso do povo húngaro com os valores da União Europeia. Outro líder mundial a parabenizar Magyar pela vitória foi o chanceler alemão Friedrich Merz. Ele disse que a vitória representa uma Europa unida, forte e segura. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington iniciará imediatamente um bloqueio ao Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo e do gás mundial. As declarações foram feitas em suas redes sociais neste domingo, após o Irã e os Estados Unidos não chegarem a um consenso sobre as ambições nucleares iranianas. Trump disse ainda que Washington está preparado para terminar o conflito e que as Forças Armadas americanas darão conta do pouco que sobrou do Irã. No horário de Brasília, 6:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani, Volta Redonda. Apresentação: Antônio Lupi. 6:03. Uma excelente noite de domingo para você que acompanha a CBN Campinas através dos 99,1 do FM e também através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo e com imagens no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Série C do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Às 6:30 a bola rola para Guarani e Volta Redonda. Jogo que você acompanha aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Mas claro que nós também vamos acompanhar de perto tudo o que acontece no derby lá na capital paulista, porque teremos nada mais, nada menos do que daqui a pouquinho, também às 6:30, o clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas claro que no nosso cardápio, o menu principal é a Série C, é o Bugre que busca a primeira vitória na competição. Volta Redonda. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Volta Redonda. E enquanto a bola não rola, você fica por dentro de todas as informações do jogo. E vamos direto para o palco da partida, porque lá no gramado está a Adriana Almeida,
que chega com as primeiras informações do Bugre. Tudo bem, Dri? Ótima noite e um bom trabalho pra você. Guarani! Oi, Lupe! Forte abraço, ótima noite também pra você e pros ouvintes CBN. Brinco de Ouro tá ficando bonito. Lá fora, bastante movimento. O time do Guarani em processo de aquecimento e aquele processo final já, nas finalizações. Inclusive agora um gol de cabeça do Guilherme Cachoeira, que é uma das novidades. Mas já eu falo das novidades do Bugre, porque antes um panorama desse time que estreou na semana passada no Brasileiro da Série C, com um empate diante do Maranhão fora de casa. Não era bem o que o bugrino queria, um empate com todo esse investimento e sendo um dos times favoritos ao acesso. Mas o Guarani vem para o Brinco de Ouro forte para essa estreia em casa, esperando, obviamente, os 3 primeiros pontos na competição. O técnico Hélio Cizenando pôde repetir, ele tinha a oportunidade de repetir a escalação da estreia. Mas o Guarani está devendo gol, precisa marcar mais e precisa ser mais ofensivo. Para você ter uma ideia, nessa temporada, 8 gols apenas em 10 jogos. E por isso ele mexe no ataque. São 2 as mudanças, saem o Isaac e o Mirandinha para as entradas do Guilherme Cachoeira, que fez um gol de cabeça aqui no aquecimento, e também o Herbert. As novidades do Bugre, Lupi. Essa é a Adriana Almeida. Guarani, como a Adri destacou, começou com empate lá em São Luís do Maranhão contra o Maranhão, 1-1, e o gol foi marcado por uma das novidades na escalação do Guarani, o Herbert, que hoje está confirmado no time titular ao lado do Cachoeira, outra novidade como a Adriana destacou, e o Luca sobrou pro Isaac e também pro Mirandinha, que vão ficar ali, ó, sentadinho no banco de reservas, à disposição do técnico Hélio Cizenando. Do outro lado tem o Voltaço, o Volta Redonda, o time carioca. Como chega pro jogo, Dri? Olha, o Volta Redonda precisa já se recuperar logo na segunda rodada, porque estreou com derrota em casa pro Paysandu. 100 pontos ainda na competição, o Voltaço que se divide entre 2 competições diferentemente do Guarani. O Volta Redonda disputa, além da Série C, a Copa Sul-Sudeste. E nessa Copa Sul-Sudeste, no meio da semana, empatou com o Sampaio Correia lá do Rio de Janeiro. O time do Volta Redonda, que hoje tem baixas no ataque. O artilheiro do time na temporada, o Igor Catatal, está fora, entregue ao departamento médico. O outro atacante, o MV, também sentiu uma lesão. Essa semana desfalca o time. Ou seja, o setor ofensivo do Voltaço com alguns problemas, Lupi. O Voltaço com problemas aí no setor de ataque, como a Adriana destacou, com alguns desfalques importantes pro jogo contra o Guarani. Deixa eu bater aqui na escalação do Volta Redonda. Tem um amigo da bola aqui, ó. Lucas Adel, ex-Guarani. Zagueiro, está confirmado no time titular. E também Luciano Naninho, hein, que fez muito sucesso com o Volta Redonda, foi pro Vila Nova e agora volta pro time carioca. É o Voltaço, que perdeu na estreia pro Paysandu e vai em busca da reabilitação. Saindo do gramado, vamos pra cabine da CBN Campinas, porque lá está Carlos Eduardo de Freitas, que vai analisar tudo o que acontece no jogo e essas mudanças, hein, Carlos, no ataque do Guarani. Você gostou ou não gostou? Boa noite, um bom trabalho, Carlos. Ô, Lupe, boa noite a você, boa noite, ouvinte CBN, boa noite especial ao torcedor do Guarani. Mudanças importantes, mudanças providenciais, de jogadores que estavam pedindo passagem, né? Cachoeira fez um bom jogo lá no Maranhão, mudou a dinâmica da partida. O Herbert, o talismã bugrino, fez o gol no final também, que deu esse pontinho, que pode ser muito importante no futuro, apesar de parte da torcida bugrina não ter gostado muito. Então, mudanças importantes, jogadores que não estavam rendendo. Conversava aqui com o Cabelo em off, o Isaac não consegue agarrar a oportunidade, e olha quantas oportunidades ele teve. E o Mirandinha, desde o Campeonato Paulista, já estava sendo questionado. Então a gente aguarda aí que essas mudanças possam corresponder às expectativas e o Guarani conseguir uma boa vitória sobre o Volta Redonda daqui a pouco aqui no belo gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Valeu, Carlão de Freitas, que já volta aqui enquanto a bola não rola pra gente bater uma caixa em relação a esse Guarani que vai em busca ainda da primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, nós estamos apenas na segunda rodada. O Guarani começou com um empate e tem 2 jogos em casa, hein? Hoje contra o Volta Redonda e no próximo final de semana tem o Itabaiana, também no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E claro que fica o convite para você, torcedor do Guarani,
que está indo pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, quer palpitar, quer arriscar o placar, falar dessas mudanças no ataque, Herbert e também a presença do Cachoeira, mande sua mensagem no 19 99186 9070 99186 9070 e também se você está acompanhando pelo YouTube, pode deixar ali a sua mensagem no chat, que daqui a pouco eu vou registrar as primeiras participações aqui do Futebol Globo CBN Campinas. E hoje, hein? Será que vai ter Ziriguidum? Será que vai ter bola na rede? Eu tô sentindo que vai. E tô sentindo que esse gol vai ser verde. Carlos Cabela também já tá prontinho na cabine da CBN. Expectativa de um grande jogo, até porque, hein, Cabelinha? Esse elenco do Guarani que foi montado precisa dar uma resposta pro torcedor. Boa noite, ótimo trabalho! Boa noite pra você, Lupe. Boa noite a todos da equipe, a todos aqueles que estão ligados e conectados acompanhando esse sonsaço da CBN Campinas. É verdade. O Guarani montou um baita time e se a gente pegar time por time dessa Série C, o Guarani tem um dos melhores elencos do campeonato dessa temporada 2026. Eu acho que ao lado do Botafogo, lá da Paraíba, é o grande nome pro acesso pra temporada da Série B do ano que vem. Então tem que mostrar o serviço. Porque lá dentro no papel tem um baita de um time, um baita de um elenco, e não jogar, não resolve. Então é isso que nós esperamos e toda a torcida do Guarani também espera para essa noite de domingão aqui no Brinco de Ouro da Princesa, que tem 24 graus neste momento, viu, meu caro Antônio Lupe? E me fala uma coisa, a sensação térmica, Cabela? Sensação térmica de uns 26, 27 mais ou menos. Tá abafado pra caramba. E esse tempo é maluco, né? É maluco, porque ontem à noite tava gelado. Ontem à noite, pelo menos em Americana, tava frio. E eu até trouxe uma blusa pra hoje. Falei, vou levar uma blusa, porque sabe, 9 horas da noite, vai estar saindo de Campinas, de repente tá geladinho, né? Por enquanto, tá um calorão, viu, Lupe? Mas sabe o que é, Cabelinho? Que quando eu cheguei aqui no estúdio, eu tava olhando aqui no nosso visor interno que o sol, ele cai no período da tarde e bate de frente com a cabine aí de rádio, com as cabines de rádio, né? Exato. Por isso que acho que fica um pouquinho mais quente. Mas eu tenho certeza que lá embaixo a Adriana já levou o casaco dela. Com certeza, com certeza. Mas eu achei que ia estar ventando hoje e o vento ainda não começou. Então o casaco tá na mochila. Ô, Lupe. Oi. Eu tava montando a minha ficha técnica aqui pra narração e o árbitro, o senhor Magielson, falei, esse cara já apitou em Campinas. E esse nome não me é estranho, eu acho que ele aprontou em Campinas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele apitou Ponte Preta e Vitória em 2023, 1-0 pro Vitória e teve confusão. O que teve, você lembra? Eu não lembro, rapaz, eu lembro que teve confusão nesse jogo, mas eu não me recordo o que aconteceu. Precisa puxar a ficha técnica desse jogo, vou ver se eu acho a ficha técnica desse jogo, ver se teve expulsão, o que teve, vou tentar recordar. Que ano que foi? 2023, no dia... Nossa, cabelo 30 de julho. Lembro que eu comi ontem. Então, você quer saber o que aconteceu lá? Para, né, meu? Pera aí, vamos achar aqui, ó, 2023. Eu tô puxando... Ponte Preta e Vitória, achei 2-2. Aqui, ó, documentos do jogo. Vai. Cliquei no jogo errado, peraí. Porque foi 1-0 pro Vitória. Não, aqui no meu tá. Se foi no dia 30/7/2023, foi 2-2. Vamos lá, vamos pegar minha ficha técnica. Documentos do jogo. Ponte Preta e Vitória. Tô abrindo o meu aqui também, vamos lá. Vê aí que eu vou o meu daqui, ó. Vamos lá. 2-2, onde eu puxei ela tava errado. 2-2, cartão vermelho pro Matheus Jesus. Ele deu uma entrada violenta em um adversário por força excessiva. Foi esse o motivo da expulsão. Aí ele amarelou o Arthur, o Kaique França. Deu alguma confusão, porque todo mundo que recebeu o cartão amarelo foi porque fez algum tipo de elogio que ele não gostou. Deixa eu ver aqui. Então. Mas na súmula não tem nenhuma observação. Enfim, daqui a pouco eu jogo aqui no Globoesporte.com pra saber o que aconteceu nesse jogo. Teve uma chuva de escanteios esse jogo, viu? Quantos? Você anota, né? 12 pro lado do Vitória. É muito escanteio. Bom, já eu vejo então o que aconteceu com o árbitro do jogo
de Guarani e Volta Redonda, que lá atrás, em 2023, arrumou uma confusão aqui no jogo com outro time aqui de Campinas, a Ponte Preta, no duelo contra o Vitória. Começou o quê? O sistema de irrigação do Brinco de Ouro. Susto, teremos gramado bem molhado por aqui na hora que o juiz apitar, viu, Lupi? Que susto, Adriana. Pensei que já tinha começado o jogo. Falei, ué, mas aqui no meu é 6h15 ainda. Eu até olhei pro campo. Bom, vamos lá, dar um giro pela Série C do Campeonato Brasileiro. Opa, tem gol aqui da Inter de Limeira, hein? A Inter de Limeira marca o segundo gol pra cima do Anápolis. Esse jogo acontece lá no Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Anápolis 1, Inter de Limeira 2. Em andamento pela Série C do Campeonato Brasileiro, Caxias e Confiança empatam em 0-0 e tem gol do Brusque. O Brusque abre o placar pra cima do Paysandu lá na Curuzu. Brusque 1, Paysandu 0, todos esses jogos na segunda etapa. Vamos dar um giro também aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série A, porque tem bola rolando, tem Botafogo e Coritiba. Botafogo e Coritiba estão em campo 2-2, e o Flamengo, hein, já vai vencendo o Fluminense por 1-0. Deixa eu ver quem marcou aqui o gol do clássico Fla-Flu. Clássico que deu uma confusão danada, foi o Pedro, hein? Pedro foi pra rede, o camisa 9 do Mengão. Flamengo 1, Fluminense 0, 15 minutos do primeiro tempo. Esse jogo começou às 6 horas da noite. A gente vai ficar de olho aqui também em Série B de Campeonato Brasileiro e, claro, no clássico entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, porque o jogo acontece na Neoquímica Arena. A bola rola às 6h30 da noite. A gente faz uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta com mais informações de Guarani e Volta Redonda e outros assuntos mais do esporte aqui no Enquanto a Bola Não Rola na CBN Campinas. Central técnica de Marcelo Abreu no sonsaço aqui da CBN. Técnica externa de Naldo Araújo. Daqui a pouquinho a gente volta 6h16. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani, Volta Redonda. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Volta Redonda. Enquanto a bola não rola. 6h20, uma excelente noite de domingo para você que acompanha a CBN Campinas, Futebol Globo CBN, Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, às 6h30, tem Guarani e Volta Redonda, segunda rodada da terceira divisão do futebol brasileiro. Deixa eu dar um giro aqui no WhatsApp. Bartolomeu Frazão, lá da Vila Lemos. Marielson, aptão em 2020, Guarani 2, Avaí 1. Ele dá sorte. Opa! Valeu aí ao Bartolomeu também, revirando os arquivos do Marielson, assim como fez Carlos Cabela. Ó, o Derivaldo Souza tá aqui, hein? Boa noite, meus caros amigos da CBN. Hoje, quarto colocado em uma corrida. Que isso, hein, Derivaldo? Tá voando, hein, papai? Quem ganha, Palmeiras ou Corinthians? Eu acho que vai dar empate. Vamos lá, Léo Santos. Será que é aquele que jogou no Guarani? Não, é outro. É o Leonildo, do Amanda 2, lá em Hortolândia. Aliás, grande abraço pra galera lá do Amanda 2 em peso, sintonizado na CBN Campinas. O Leonildo tá falando que vai ser 2-1 pro Guarani. Obrigado, Leonildo, grande abraço. Quem tá aqui com a gente também é a Maria de Fátima. Vai, Verdão! Ô, Fátima, é o seguinte, hein? O Verdão aqui é o Guarani, mas a gente vai ficar de perto acompanhando tudo que acontece no jogo do Palmeiras, tá bom, Fátima? Um beijo pra você, minha querida. Vamos ver aqui mais mensagens. O Rafael, torcedor do Bugre. Hoje vamos desencantar. 3-0 Guarani, Lupe. Valeu, Rafael. Grande abraço pra você. Ô, Adriana Almeida, como é que tá o Brinco de Ouro? Tá com bastante público ou o pessoal ainda tá lá fora tomando aquela gelada de finalzinho de domingo, hein, André? Olha, Lupe, já tem um público considerável, sim. Eu diria que, pelo menos, dos setores entre tobogã, acima e abaixo, mais vitalícia, a gente tem pelo menos uns 30% de cada um desses setores tomados. As cabeceiras ainda muito vazias. A gente lembra que o Guarani hoje praticou um preço de ingresso para R$40 o tobogã superior, 60 inferior, vitalícia 60, no momento em que o Guarani vai entrando em campo. Eu esperava um público melhor, não sei se tem gente ainda para entrar, acho que ficaremos em torno dos 4, 5 mil torcedores, Lupe. O Carlão de Freitas, torcedor do Guarani, ainda não virou a chavinha, né, de 2025. Tá meio que desconfiado ainda, por isso existe um peso, né, em cima desses atletas que não estiveram aqui, pelo menos a maioria deles, mas eles precisam conviver com isso. Será que isso também é reflexo nas arquibancadas, Carlão? Eu acho que ainda é, né? A Série C é uma competição que machuca o torcedor bugrino, né? Ninguém gosta de disputar a terceira divisão do Campeonato Nacional, não é o lugar do Guarani, porém é o momento que o Guarani vive, então acho que com o passar das rodadas, talvez uma vitória hoje sobre o Volta Redonda, na próxima partida eu acho que a presença do público será maior. O torcedor ainda está, né, com o coração meio peludo ainda, tentando entender, tentando perdoar o que aconteceu no ano passado. Acho que uma vitória hoje convincente sobre o Volta Redonda pode mudar o panorama para a próxima semana. 6h23. A gente agora vem com a ficha técnica, mas antes eu preciso perguntar para Adriana. Adri, os times já estão definidos e escalados? Sim! Então faz o seguinte, Marcelo Abreu, roda a vinheta, porque a Adriana Almeida vai colocar no ar a escalação do Bugre e a escalação do Voltaço aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. É o Bugre do
técnico Hélio Cizenando em campo com 1, Kaique França, 2, Inayan, 3, Rafael, 4, Jonathan Costa e meia dúzia Emerson Barbosa, 5, Rafael Donato, 8, William Farias, 10, João Paulo, 21, Guilherme Cachoeira, 11, Ebert e 9 para Luca. Repeteco do Bugre, 1, Kaique, 2, Inayan, 3, Rafael, 4, Jonathan, meia dúzia Emerson, 5, Donato, 8, William Farias, 10, João Paulo, 21, Cachoeira, 11, Ebert e 9, Luca. No banco, 12, Matheus Klaus, 22, Ian, 13, Maurício Antônio, 14, Ralph, 15, Carlos Eduardo, 18, Isaac, 20, Diego Torres, 16, Cauã Jesus, 7, Guilherme Parede, 17, Dentinho, 23, Mirandinha e 19, Kelvin. Volta Redonda. O esquadrão de aço, equipe do O voltaço do técnico William Di Matia vem a campo com 1, Felipe Avelino, 16, Pedro Costa, 3, Lucas Adel, 23, Lucas Rocha e meia dúzia Jean Vitor, 8, Denner, 17, Vagninho, 10, Luciano Naninho, 7, Marquinho, 26, Romarinho e 28, Rafael Furtado. Repeteco do Volta Redonda, 1, Felipe, 16, Pedro, 3, Lucas Adel, 23, Lucas Rocha, meia dúzia Jean Vitor, 8, Denner, 17, Vagninho, 10, Naninho, 7, Marquinho, 26, Romarinho e 28, Furtado. No banco, 45, Davids, 5, Bruno Barra, 13, Alain Ferreira, 18, Caio Henrique, 19, Blanco, 22, Juninho Monteiro, 25, Brian, 27, Cauã, 29, Caetano Breves e 30, Juninho. A arbitragem do jogo. O trio de arbitragem vem lá do Distrito Federal. Maguielson Lima Barbosa é quem apita a partida. Seus assistentes são Lucas Costa Modesto e Renato Gomes Tolentino. No VAR, Mariana Nani Batalha. O comentário do jogo. Carlos Eduardo de Freitas. Ok, Antônio Lupe, como diz o mestre Nelson Rubens. Lupe, não tem tempo para mais nada, né? Eu acho que a gente já falou sobre o ponto conquistado no Maranhão, que ele pode ser importante no restante do campeonato, mas ele só vai ser importante se o Guarani conseguir concretizar, confirmar as vitórias em casa. Principalmente nestas duas próximas partidas, daqui a pouco contra o Volta Redonda e contra o Itabaiana. Hoje não tem talvez. Né, o Hélio Cizenando mantém uma base do jogo do Maranhão, faz duas mudanças importantes, pertinentes ao meu ver, mudanças que podem dar certo. Entra com o Rafael Rodrigues, que tem a flexibilidade, ora atuar como um volante, ora como um terceiro zagueiro, quando o Guarani não tiver a bola, fazendo a primeira linha de 5 jogadores. Mas hoje é impor um ritmo desde os primeiros minutos, de preferência tentar fazer o gol cedo para ter uma tranquilidade, não deixar que o Volta Redonda goste do jogo, né? Porque o Volta Redonda vem para jogar no erro do Guarani, vem para jogar atrás da linha da bola. Então, muita paciência, toque de bola, inversões a todo instante, para que o Guarani consiga encontrar uma brecha, marcar esse gol o mais rápido possível para ter uma tranquilidade e conquistar a primeira vitória dentro da Série C e já engatar aí um caminho rumo à classificação, que eu acho que é muito possível de acontecer em virtude do elenco abastado que o Guarani tem para a disputa da Série C 2026. Boa, Carlão de Freitas, que vai analisar tudo o que acontece em Guarani e Volta Redonda, 6h28. Antes do Cabela, torcedor do Guarani, tá ansioso e na expectativa com uma vitória do Bugrão, hein? Aí, Antônio Lupe, aqui é o Antônio de Jundiaí, 2-0 Bugre. Sou bugrinho de Jundiaí. Boa, 2-0 é o palpite do nosso ouvinte. Você pode mandar mensagem 99186-9070 é o WhatsApp da CBN. Tá tudo pronto. Guarani já tá ali prontinho. Vai ali para aquela última reza. O Volta Redonda também. E ele vem aí na CBN para trazer as emoções do jogo aqui nos 99,1. Vai,
Canela. Legal, Lupe. Grande abraço, uma ótima noite a todos aqueles ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani, camisas e meias verdes, calções brancos. A equipe do Volta Redonda de camisas e meias brancas, calções pretos na camisa. Uma listra ali, bem ali em cima do coração, na vertical. É o detalhe da camisa do Voltaço. É o Bugrão contra o Voltaço nesta segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Noite quente de domingão aqui no Brinco de Ouro. Esperamos que o jogo seja um jogo quente para o Bugrão nessa noite. Bora no centro do gramado, o árbitro, o senhor Maguielson Lima Barbosa, que nós já secamos ele desde o início da jornada. Tá ali acertando o cebolão, acertando o cronômetro. Vai rolar a bola, sai de bola com a equipe do Bugre, que vai defender o gol de entrada ali, o Kaique França. Gol de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Tá tudo pronto. Só aguardando o senhor Maguielson. Tá tudo certo. Acertou o cebolão. Vai começar o jogo. Aqui no Brinco de Ouro. É Série C do Campeonato Brasileiro para você acompanhar aqui no Sonsaço da CBN Campinas. E claro, participar com a gente, interagindo conosco em nossa jornada esportiva. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN. Guarani, Volta Redonda. Futebol, vamos CBN. Tenta sair jogando a equipe do Volta Redonda com o Marquinhos, já toma uma sapatada ali com 10 segundos, já fica caindo, fica sentindo, camisa 7 da equipe do Voltaço, hein, Adriana? Foi bem aqui na minha frente, o jogador do Volta Redonda agora coloca a mão no tornozelo direito, sente bastante, o Ebert até argumenta com o árbitro. Primeira falta do jogo a favor do Volta Redonda. Aliás, o Ebert dá para conhecer ele a quilômetros de distância com essa chuteira aí, não é? Já dá pra saber que é o Ebert. Reluzente chuteira dele. A famosa chuteira cor-de-rosa, né? Pois é, rapaz. Tá muito na moda essa chuteira, essa colorida. A Adriana tava bem pertinho dele. É bonita a chuteira, pelo menos, Adriana? Daqui a pouco ela vem com a gente. Olha o Voltaço do campo de ataque lá pela direita. Botou velocidade, entrou na grande área. Furou! Ô, Donatão. O Donatão deu um susto no torcedor do Guarani, vou falar pra você. Torcedor que tem ponto safena, torcedor que tem problema cardíaco agora, vou falar, o coração já veio na ponta da língua, viu? Mas já recupera o Kaique França, sai jogando pro Guarani, bota lá pela esquerda. João Paulo tenta sair jogando, tenta a finta, chega por baixo a marcação, bota a bola pra fora, arremesso. É para o Bugrão, comecinho de jogo. 1 minuto e 20 de bola rolando. Donato recebe, domina, faz o toque aí com o Rafael pela direita. Encosta a marcação pra cima dele do Naninho. Volta a bola com o Donato, devolve lá pelo lado esquerdo, por ali com o Jonathan Costa, escapa da marcação que chegou pra cima dele ali do Rafael Furtado, ele vem pro campo de ataque, vem puxando a equipe do Bug, dá um tapa nela, faz a ligação pela ponta direita e Nayan recebeu, domínio, prepara o cruzamento na área, chega a zaga do Volta Redonda pra fazer o corte, a bola sobe, desce, Nayan briga pela bola, fica com ela, protege, coloca no gramado, Sassari compra lá pra cá, encarou a marcação, tocou do lado ali com Herbert volta a bola mais uma vez aqui com o Nayan, ele prefere o toque mais atrás, jogou ali meio que apertadinho, recua pra começar de novo com o Donato. Toca a bola, Guarani, campo de ataque, comecinho de jogo, aqui no Brinco de Ouro, bota a bola lá pela esquerda, lá do outro lado que chega, recebe por ali o Cachoeira, ele domina, tenta a devolução, fica caído o jogador do Guarani, o árbitro para e pega uma falta. Pega uma falta em cima ali do Cachoeira, que tá sentindo, tá caído o gramado, da mesma maneira que o Marquinhos sentiu pro lado de cá, o Cachoeira sentiu pro lado de lá, viu, Adriano Almeida? Tá parado o jogo lá. É falta que favorece a equipe do Guarani. Vai se ajeitando lá o Bugrão, que vem bola perigosa para a grande área. Tá todo mundo lá na grande área. O árbitro vai posicionando ali a barragem da equipe do Volta Redonda. Tá preocupado o Felipe Avelino. É falta para o Guarani. João Paulo na cobrança. De perna direita e de perna canhota. Quem chega lá é o Emerson. Emerson e João Paulo. Ambos lá na cobrança da falta. Vai todo mundo ali para a entrada da grande área. É bom momento para a equipe do Guarani. João Paulo e Emerson na cobrança, Emerson de perna canhota, João Paulo de perna direita, o João Paulo jogada ensaiada, jogou com a Cachoeira, tentou devolução, chega por baixo, Marquinho estava por ali para fazer o corte, ele tenta sair jogando, chega também por baixo, o Emerson faz o quarto, joga a bola para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Volta Redonda. Passamos o terceiro minuto de bola rolando neste primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo. Uma paulada para cada lado, Carlão. Você percebeu que o Marquinhos tentou vir pro ataque, tomou uma, o Guarani tentou ir pro ataque, o Cachoeira tomou outra. É o ritmo de Série C, é jogo de imposição, jogo em alguns momentos que
algumas jogadas mais violentas, mas o Guarani vai ter que conviver com isso. Saiu com bola e tudo lá pela direita do Marquinhos. Remesso manual de graça para a equipe do Guarani. O Donato tem pressa. Vai lá Rafael Donato para fazer a cobrança com as mãos, joga no Kaique. Domina, coloca a bola no gramado, sai jogando ali na meia-lua da grande área, devolve o Donatão, xerifaço ali da frente da zaga do Guarani. Dá um toque lá pela esquerda, mais uma vez para ali com o Jonathan Costa. Vai trabalhando a saída de bola a equipe do Bugre. 0-0 placar do jogo, 3 minutos e 50 nesse primeiro tempo. Donato recebe de volta. Ele levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, devolve com o Jonathan Costa aberto lá pela esquerda. Ele vem carregando, buscando o campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, tem marcação perto dele ali, do Furdado. Devolve do Donato. Chega o Naninho para cima do Donato. O Naninho é rápido. Donatão tem que estar esperto. Tocou na frente, linda bola para o Emerson lá pela esquerda. Cruzamento da grande área, passa por todo mundo, sobrou. Inayama bateu pra dentro da área, chega a zaga, chega rasgando o Lucas Rocha por baixo para fazer o corte, sobrou João Paulo, tenta a finta, tem marcação para cima dele do Denner, a sobra de bola batida, escanteio, teve desvio no meio do caminho, a torcida reclamou, mas é só escanteio, que favorece o Bugrão. Adriana. Depois do chute do William Farias, né, essa bola resvalou na perna do zagueiro do Volta Redonda, saiu em escanteio, mas o Guarani já vai ensaiando uma blitz para cima dos visitantes, escanteio, João Paulo e Emerson na bola. Donato com seus 1,90m, 2,05m, não é isso? Lá no quinto andar, o Donato tá lá dentro. Donatão, hein? Grande, gigante. Escanteio, Emerson e João Paulo. João Paulo vai pra cobrança, aperta a direita, levantamento ali na entrada pequena área. Sobe a zaga da Volta Redonda, faz o corte. Ela sobra com o Cachoeira, no tapa da bola mais atrás com o William Farias. Já faz a questão lá pela esquerda, lá do outro lado, quem chega, recebe, domina, por ali. Pra trabalhar a bola na cruzamento na grande área, sobe a zaga pra fazer o corte. Briga por ela, a equipe do Guarani se mantém ali à frente da grande área, tocando a bola. Mais uma vez o Inayan, dá um tapa nela pra ninguém, vai pra fora, de graça. Para a equipe do Volta Redonda nesse comecinho de jogo. Vamos girar. Tem placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5:30. Bola rolando o primeiro tempo de jogo, segunda rodada. Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Volta Redonda. Também 0. Central da Bola. E no clássico entre Corinthians e Palmeiras começou quente, mas por enquanto tudo igual, 0-0. Bragantino abre o placar para cima do Cruzeiro, 1-0. E no clássico carioca, o Flamengo com Pedro vai vencendo o Fluminense por 1-0. Estudado o jogo, né, Carlão? Nesse comecinho, bem estudado, né? Jogo estudado, mas já dá pra perceber, né? O Volta Redonda jogando atrás da linha da bola, o Guarani tentando se impor, principalmente aqui pelo lado direito com o Inayan, o Emerson também já fez alguma jogada ali pelo lado esquerdo, mas é um Guarani dominante, tem que ter um pouco só de paciência, né? Porque o Volta Redonda vai tentar catimbar, vai tentar esfriar o jogo, tem que ter um pouco de cautela nesse sentido. Sai trabalhando, Inayan, puxa ali pela meio, Williams Farias em primeira, dá um toque para João Paulo pela direita, domina bonito e coloca no gramado, já levanta a cabeça, ligação pro Herbert na ponta direita, carregou, brecou, encarou, sassaricou, linha de fundo, tentou o cruzamento, bateu em cima do Jean, foi pra fora. É mais um escanteio pro Guarani de novo aqui pela direita, Gri. Agora da tentativa do Herbert, que depois ainda conversou com o Emerson Barbosa, com o Luca, para tentar combinar a melhor maneira de esses outros atacantes receberem a bola. Não deu certo, o Jean Vitor fechou a porta, é mais um escanteio, segundo pro Bugre. Tá todo mundo lá no meio da grande área, bom momento para a equipe do Guarani, o Emerson vai na cobrança, o João Paulo já se afasta ali, o Emerson vai ali perto da canhota, todo mundo lá dentro da grande área, Emerson no levantamento pelo meio, sobe a zaga, teve desvio, bola vai para fora, escanteio. É lá do outro lado o escanteio, dessa vez é lá na ponta canhota, mais uma vez, na boa, do Polo ali, teve o toque, a bola pra fora, escanteio, Adriana. O Guarani tá ensaiando, você falou do Rafael Donato e nessa ele subiu no terceiro andar, Cabela. Por um pouquinho ele não alcança essa bola, os defensores do Volta Redonda estão tendo trabalho aqui. Donatão tá lá dentro, é um trator lá dentro, né? Ele tá tentando se posicionar, o jogador da zaga tá tentando segurar ele, mas segurar o Donato é difícil, hein? Segurar o Donato ali não é fácil. Ele é muito grande. Ele é gigante. Ele é gigante. Então, olha, o maior jogador da equipe do Volta Redonda é bem menor que ele. Tá lá dentro o Donato. Escanteio pro Guarani. É lá pelo lado esquerdo. Vai na bola de novo. João Paulo, jogada ensaiada. Cachoeira recebeu o bico da grande área. Voltou com o Emerson. Lá no lado esquerdo. Pintou o levantamento. Vem pelo meio. Donato desvio de cabeça. Pra fora do gol. Sai à direita, linha de fundo, só tiro de meta pro Volta Redonda, Adriana. E já deu para perceber que o camisa 5, capitão do Guarani, Rafael Donato, é a referência aérea do time. E os jogadores do Volta Redonda estão se revezando para tentar marcar. Agora ele cabeceou
mal para fora porque ele estava muito bem marcado. Vai ser essa dinâmica nas jogadas pelo alto. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Tem arremesso final para o Guarani, campo defensivo. Já faz a cobrança lá pela esquerda. O Emerson joga com o Jonathan Costa. Jonathan recua com o Kaique França. Furtado vai para cima dele ali. Rafael Furtado vai para cima do Kaique. Dá um tapa na bola para o Nayan. Tem marcação em cima dele. Quem chega ali apertando é o Romarinho. Ele volta a bola pela meia. Donato protege. Já faz o tapa na bola com o Emerson. Lado esquerdo tem uma avenidaça por ali. Bota a velocidade. Adiantou demais a bola. A avenida era tão grande que adiantou a bola demais, hein? Vem o William Faria brigando pela bola. Dá um toque nela. No bate e rebate. Vai sobrando para o Guarani. João Paulo ali pelo meio. Recebe falta. Aliás, recebeu duas em uma. O Guarani tem pressa na cobrança. Bota a bola aqui pela direita. O árbitro manda voltar. Manda voltar a cobrança da falta. O Inayan estava sozinho aqui pela direita. E a falta em cima do João Paulo, ali pertinho do círculo central do gramado. Foram duas em uma, viu, Adriana? E eu tenho dúvida se essa bola realmente estava rolando hora que a falta foi cobrada. Não estava. O Guarani ia ter muita vantagem, o árbitro segurou demais. Não estava rolando porque eu prestei atenção na cobrança. Mas ele deu um migué, porque o Guarani ia sair livre aqui. Trabalha mais uma vez a equipe Cachoeira. Guarani no ataque, deixa de cabeça pra fora. Luca joga ali no meio da grande área, faz o desenho, joga a bola pra fora, arremessa, tiro de meta que favorece o voltar de novo. Chegou o Guarani, Adriana. E de novo trabalhando pelas laterais e fazendo esse cruzamento pelo alto. Agora foi o Luca. Ele estava um pouco antes da marca do pênalti, por isso também não teve muita força para essa bola chegar. Agora tiro de meta e a torcida já na bronca com a cera. Já faz a batida do tiro de meta. Felipe Avelino. É de goleiro a goleiro, vai lá o Kaique França, fica com ela, já toca com o Donato. Vem Donato, sai jogando pro Guarani. William Farias vai buscar o jogo. Já faz de domínio, camisa 8 do Bugre, levanta a cabeça, dá um tapa na bola pro Inayan. Aberto aqui pela direita, encosta a marcação do Romarinho pra cima dele. Breca, olha, busca do lado, tentou o toque de calcanhar, João Paulo errou. Jogou com o Naninho, Naninho já faz a abertura lá pela direita com o Marquinho. É de Inho pra Inho, é Marquinho, vai pro ataque, faz a finta, Breca. Tem marcação em cima dele. Joga a bola, brigou de um lado, carregou do outro, tentou a finta, chegou por baixo. Emerson, ele fez o corte, o João Paulo fica na sobra como era dominado, já faz ligação com o Luca. Escapa da marcação, foi puxado, é pra amarelo. É pra tomar cartão no comecinho de jogo aí, Adriano Almeida. Lucas Rocha agora, tá de brincadeira, hein, Cabela? Agarrou pra não deixar o Luca puxar o contra-ataque. Amarelado, camisa 23 do Volta Redonda. Eu vou bater um papo com o Carlão, porque a gente vê 11 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. O Guarani incisivo pra cima do Volta Redonda e a gente vê o Volta Redonda parece que meio desesperado. É um ataque contra a defesa. É um atropelo do Guarani nos primeiros minutos. A bola só fica com o Guarani trabalhando pelas duas laterais. Creio que o gol é questão de tempo, até pela imposição do Guarani. Mas não pode cair muito na pilha do Volta Redonda, que ele vai catimbar, vai tentar segurar, como foi agora o Luca. Mas tô percebendo que já a rede vai balançar, porque o ritmo do Guarani é muito forte. Gira do tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40, a bola tá rolando aqui no banho interior pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá cheio do Mugrão. 0 para o Mugrão. Volta Redonda. Também 0 para o Voltaço, que vem pro campo de ataque. Lançamento é feito pela ponta canhota. Romarinho recebeu, dominou, escapou da marcação do Inayan, rolou pela entrada da grande área, invadiu por ali o Naninho, chegou no Nato. Mais o corte para sair jogando, aqui tá 0-0. Primeiro tempo de jogo, Lupi. Central da bola. 0-0 é o placar do clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Série C, a Inter de Limeira vai vencendo a Nápoles por 2-1. Futebol Globo CBN. Guarani tenta sair do centro do campo defensivo, sobe de cabeça ali pelo meio campo, Lucas Rocha de cabeça, ele toca na bola, recupera o Williams Faria, chega por baixo, Rafael não consegue, domina, sobra de bola com Romarinho, aí ele falou, vou me consagrar, do meio do campo ele bateu, a bola foi lá na ambulância, lá na fúria, Adriano Almeida. Pediu desculpas até, né, porque engrossou o Romarinho, né, não fez jus ao seu nome, ele achou que o Kaique França poderia estar desprevenido, tentou, nada feito, tiro de meta já cobrado. E já recupera o Voltaço, vem pelo meio, João Paulo na recuperação, faz o quartela, sobra com Cachoeira, bota a velocidade, o Guarani vem pro campo de ataque ali pela intermediária, encola a marcação, são 3 contra 3, abriu o Herbert, sobrou pela direita, preparou, bateu pra fora do gol!
Seu pé na cara da bola, ela toca na rede, pelo lado de fora. Desperdiça uma excelente oportunidade o Guarani, Adriana. E o pessoal da Vitalícia, que tá lá do outro lado, teve muita gente que pulou e gritou gol. Porque essa bola balançou as redes aqui pro lado do tobogã. O Herbert foi muito bem. Chutou cruzado, mas aí faltou um pouco de mira. Segue 0-0. Sai jogando a equipe do Volta Redonda, bota a bola no campo de ataque no meio do caminho, Romarinho sobe de cabeça. Opa! Rafael Furtado dominou com o braço, o árbitro para o jogo, anota a falta, o jogo tá parado, que favorece a equipe do Guarani. Trabalha a saída, tem pressa. O árbitro também tá de brincadeira, né? O Guarani quer ter pressa para jogar, o árbitro é a terceira vez que ele manda voltar o lance, viu? Mandou voltar na falta em cima do João Paulo, mandou voltar na falta em cima do Luca, mandou voltar agora uma cobrança de falta no meio campo. Ô, seu Maguelson. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani pelo campo de ataque, aqui pela dentro com o Inayan. Bola mais atrás com o Rafael. De Rafael para Rafael, agora o Donato. Donato toca na bola com o Jonathan Costa, lá pela esquerda, domina. Rafael Furtado chega em cima dele, devolve pro Donato. Donato domina, Williams, Farias recebe. O Guarani tá inteirinho no campo de ataque, só tem o Kaique França no campo defensivo. Rafael faz o domínio aqui pela meia direita, encontra aberto o João Paulo, pertinho da lateral, puxou pela perna direita. Carrega, devolve Rafael, toca de primeira com o Inayan, recebeu aqui pela ponta direita, cruzamento da grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte, o Pedro Costa entrava ali, chegava para fazer o corte, a sobra de bola com a equipe do Guarani. Vai trabalhando a bola, Jonathan Costa. Vem blinde do Guarani de novo. Williams Farias toca no João Paulo, vai pra tabelinha, voltou. O João Paulo bateu de fora. Pegou mal na bola, hein? Ele tava de frente pro gol, ele foi bater a bola, acho que deu uma quicadinha ali no meio, ele pegou mal nela. Ele ficou bravo consigo mesmo agora, porque o gol tava numa distância muito boa, né? A entrada da área, ele tava sem marcação, essa bola se ofereceu rolando para pegar de primeira mesmo, do jeitinho que ele fez, mas não deu certo. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos em 15 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Volta Redonda também 0, Lupi. Central da Bola. 15 minutos do primeiro tempo no clássico entre Corinthians e Palmeiras, tudo igual, 0-0. Grande abraço pro Bruno Henrique. E ele mandou o palpite aqui, ó. Guarani vai vencer por 3-1. Grande Bruno Henrique, obrigado pela audiência. Carlão de frente, Guarani, essas blitz que bate em cima do Volta Redonda, todo instante tá ali na frente, fazendo aquela pressão em cima do time carioca. Agora, o Guarani tem que marcar logo, são vai cansar o time. E conter a ansiedade, né, por exemplo. Esse último arremate do João Paulo mostra a ansiedade de querer marcar o gol. O gol acho que vai sair até de uma maneira natural. Mas você não é. O gol não vai sair de uma maneira atabalhoada, chutando de qualquer maneira. Não, tem que ter calma, trabalhar as jogadas, as inversões. O Guarani faz um bom jogo até aqui. E naturalmente o gol vai sair. Tentar conter essa ansiedade e querer abrir o marcador mais rápido. Vem pelo campo de ataque, Rafael faz o lançamento, bota a grande área, Luca. Recebe lá na linha de fundo, faz a proteção, devolve mais atrás com Herbert. Domina a bola, camisa 11 do Guarani, ajeitou do lado, sassaricou do outro, João Paulo de calcanhar, vai pra tabelinha, bola enfiada, grande área. Chega por baixo, rasgando o Lucas Rocha. Dá um bico na bola, tira o perigo lá da grande área. O Adel, né? O Lucas Adel que dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. A bola vem pra fora, arremesso manual. Cobrado, levanta o torcedor do Guarani aqui no Brinco de Ouro. O Inayan toca na bola pro Donato. Recua lá com o Jonathan Costa. Vai pra cima dele o Rafael Furtado. Costa devolve lá com o Kaique França. Adianta a marcação, a equipe do Volta Redonda. Vem pra cima, o Kaique França jogando lá pela esquerda. Mais uma vez lá com o Jonathan Costa. Vem carregando o zagueirão do Guarani na saída de bola da equipe do Bugre. Já faz o lançamento lá nas costas da zaga. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira, o auxiliar o Renato Gomes Tolentino, marca impedimento na descida do Emerson lá pela ponta canhota, Adriana. O Emerson Barbosa nem reclamou nem nada, porque realmente estava super à frente nessa nova tentativa pelo lado esquerdo de ataque do Guarani. 17 minutos e meio, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, 0-0, sai jogando Volta Redonda. Bola recuada lá com o Felipe Avelino, já faz o toque aqui pelo lado direito com o Adel. Fica na bola ali, Lucas Jadel, toca na bola do lado, curtinho com o Jean, tenta o tapa na frente, faz o lançamento, escapa ali, o Marquinho, escapa da marcação do Inayan, ele bota no campo de ataque, Inayan corre ali na captura, faz o domínio, volta a bola no campo de ataque, rola a bola lá pela direita, o Marinho inverteu a jogada, vem pela esquerda, chegava Naninho, chega a zaga do Guarani, faz o corte, ela vem com o Dene, ali pelo meio, camisa 8 já dá um tapa nela lá pela direita, vai chegando mais uma vez a equipe do Volta Redonda, chegando, trabalhando a bola, vai pra tabelinha, recebe ali o Marinho, faz o tapa na bola mais atrás com o Dene recebe,
volta atrás, o toque é feito ali, Vagninho, toca a bola, Denis bota na frente, lançamento lá na grande área, chega por baixo o Emerson. Mas o quarto joga para fora, arremesso manual pro Volta Redonda lá pela direita. Aumenta o volume do sonsaço da CBN Campinas. É o som bonito, limpo para você acompanhar. O Bugrão em campo, vai lá, manda mensagem pra nós aí. Guarani antecipou bem, Herbert bota a bola na frente, está jogando, vem carregando ele. Dominou, esperou, tava sozinho, tem o Lucas lá na frente, são 5 contra 2. Vem mais uma vez por ali, chegando o Herbert, encontrou Cachoeira lá pelo meio, voltou o Lucas, escapou a bola, sobrou o Inayan na frente da grande área, tocou do lado, João Paulo buscou alguém, tentou a finta, chegou por baixo o zagueiro Rafael. O Rafael faz o 4, joga a bola em cima do árbitro, tá parado o jogo e tem gol. Fala aí, Lupi. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro empata com o Bragantino. Vila Real, aos 18 minutos, deixa tudo igual. 1-1 lá em Belo Horizonte. Bola ao chão ali. Aliás, o tal do Maguielson Lima Barbosa tomou uma bolada, né, Adriana? Foi forte, uma tentativa forte do Rafael. Acho que ele tava até chutando no gol, viu, Cabela? Ele foi ali mais para chutar pro gol, para dividir, que tinha um jogador do Volta Redonda junto. Sobrou pro árbitro. Foi puxado 2 vezes aqui o Inayan, o árbitro não foi nada, segue o jogo, toca a bola com o Rafael. E a bola foi tocada para trás e ele deu a vantagem ali, Carlão. Para seguir o jogo, que é para não parar a partida, né? Tava mal colocado ali no chute, no arremate do Rafael, pegou nele, ele voltou para trás, o Guarani fica com a bola. Só tomar cuidado do Inayan com a marcação, porque o Volta Redonda não passa no meio campo, mas quando passa pro setor esquerdo, nas costas do Inayan. Então tá prudente aí. Toca a bola, Rafael pro Inayan, recebe aqui pela direita, bico da grande área, levantou a cabeça, vem cruzamento, jogou em cima do marcador, a bola volta ali pelo meio com o Rafael, o Rafael Furtado, o árbitro para o jogo, pega uma falta. É falta que favorece a equipe do Volta Redonda. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. É a segunda rodada da Série C, hein? Você acompanha tudo aqui no Sonsaço da CBN Campinas e o placar tá assim, ó. Guarani. Bugrão 0. Volta Redonda. Voltaço também 0, Lupi. Central da Bola. Clássicos pelo Campeonato Brasileiro. Na Neoquímica Arena, o Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0-0. Já no Rio de Janeiro, intervalo de jogo e o Flamengo vai vencendo o Fluminense por 1-0, gol marcado por Pedro. Vamos chegando a 21 minutos e bola rolando desse primeiro tempo. 0-0, Guarani toca ali com o Williams Farias. Bola com o Donato, faz o domínio, já busca o Rafael, passa por ele, vem com o Inayan, recebe aqui pela direita, Inayan domina, Marquinho encosta a marcação, devolve com o Rafael Donato faz o domínio, vem Donatão, de perto da direita, tenta o lançamento no meio do caminho, tinha o Romarinho por ali, não consegue o domínio, a bola vai para fora, de graça para a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro e Amortecedores e Amorro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. O grão do campeonato que o Williams Farias faz a tabela com o Herbert. Vai pra finta, o Herbert tem marcação em cima dele. Chega forte a marcação do Vagninho. Na roubada de bola esvirrada, chega Naninho. Naninho faz o domínio. Levava vantagem, o árbitro também parou e pegou a falta. Ou seja, é dos dois lados, né? Uma sapatada pra lá, uma sapatada pra cá. 21 minutos e 40. Ô Carlão, Guarani parece que já deu uma cansada. É natural, né? Aquela famosa blitz até os 15 minutos para tentar marcar o gol não saiu, mas o Guarani permanece ativo ainda. É claro que já vai gerando uma certa irritação pela ausência do gol, mas trocando passes, invertendo, estava jogando mais pelo lado direito aqui com o Inayan, mas o Volta Redonda já deu uma bloqueada, o Marquinhos aqui incomodando o Inayan pelo lado esquerdo. O Guarani já joga mais com o Emerson, vem trocando passes com o João Paulo, mas o gol não saiu, isso vai gerando uma impaciência. Por isso a gente fala, calma, a paciência, conter a ansiedade na hora da finalização, porque dá para marcar o gol nesse primeiro tempo, né? Também acho. Tem que fazer gol aí. Tem que dar ziriguidum aí. Aperta a marcação, Guarani chega a voltar no campo de ataque com o Jean. Devolve a bola com o Naninho. Chega por baixo, Donato perto do Naninho é um gigantesco, né? Chega Donato, faz o 4, sai jogando o Guarani ali pelo meio. Williams Farias, deixa a bola com o João Paulo. João Paulo escapa da marcação, carrega ali pelo círculo central do gramado. O Emerson tá passando lotado lá pela esquerda, ele quem recebe. Vai carregando o Guarani no campo de ataque, o Emerson. Ele breca, olha, busca, João Paulo passou, recebeu João Paulo. Tá de longe a marcação do Vagninho pra cima dele. O Williams Farias
recebe ali pela meia, rola a bola, rolou na fogueira, errado. Recuperação do Luciano Naninho, já toca na bola, tenta sair jogando ali o Furtado, cai no gramado, leva vantagem a equipe do Voltaço no campo de ataque. Romarinho recebeu lá pela ponta direita, dominou, colocou no gramado, rolou. Naninho recebeu na grande área, brecou, protegeu de um lado, sassaricou de outro, girou na linha de fundo, chegou, marcação, saiu com bola e tudo. O camisa 10 da equipe do Voltaço, só tiro de meta, Adriana. É o Luciano Naninho, que é um dos mais experientes e habilidosos desse time do Volta Redonda. Agora fez uma boa jogada de triangulação ali pelo lado direito do ataque. Vai mostrando aí alguma coisa, e aqui veio aqui para Campinas o Volta Redonda, né? Vem para segurar, né? Vem para segurar e quem sabe numa bobeada fazer um golzinho ali. Mas o Bugrão vem pra cima de novo, João Paulo. Tenta toque na bola, tem marcação do Vagninho por baixo. Sobra de bola com o Lucas Adel, já rola a bola pela esquerda. Toca na bola a equipe do Volta Redonda. Vem pro campo de ataque. Caio Rafael ficou pedindo uma falta. O árbitro que não foi dado, a bola pra fora, reveste manual para o Bugrão. Campo de ataque aqui pela direita. Inayan tem pressa. Rafael recebe, faz o domínio, devolve lá com o Nonato. Domina o Nonato, o Ilhas Farias está ali do lado. Aliás, era o Jonathan Costa, ele prefere com o Emerson lá pela esquerda. Domina Emerson, devolve a bola com o Nonato. Círculo central do campo, Donatão vem carregando o Guarani, toca na bola pro Rafael, já tá no campo de ataque, ele vem buscando espaço, chega a marcação em cima dele, ele faz a ligação com o Inayan, lado direito, rente lateral do campo, ele breca, olha, busca o toque feito com o João Paulo, devolve o Inayan, encontra o Williams Farias, volta a bola pela direita com o Inayan mais uma vez, Rafael. Fica fechadinho, a 7 já dá até pra ver, ó. Tem uma linha de 4 na frente da área, outra linha de 4 um pouquinho na intermediária e mais 2 jogadores na frente. Todo mundo encolhido ali da equipe do Volta Redonda, Carlão. Tá bem congestionado, né? Essa é a tática do Volta Redonda, por isso é importante o João Paulo participar dessa jogada de criação, na primeira ação aqui, porque ele tem a qualidade, ele tem a defesa, ele pode proporcionar alguma coisa diferente, porque senão fica previsível. Williams Faria de fora da área, batida explodiu em cima do Lucas Rocha. A bola sobra lá pela esquerda, mais uma vez ali com o Jonathan Costa, é outro zagueirão que vem pro campo de ataque lá na ponta canhota, devolve mais atrás com o Emerson, prepara o cruzamento, vem bola pra grande área, Herbert de cabeça, faz o desvio, o goleiro Felipe Avelino cai, faz a defesa e bota ordem na casa do Volta Redonda, Adriana. Mais uma finalização do Guarani, mais uma vez sem dar tanto trabalho pro goleiro do Volta Redonda. Agora cabeceio do Herbert, fraco, nas mãos do Felipe Avelino. Sobra de bola com o Marquinho, ele faz a proteção, chama a falta, o árbitro sopra o apito, jogo tá parado, a falta tá anotada, os jogadores do Guarani reclamam, mas aquele migué do Marquinho, e Nayan caiu na dele, a falta tá anotada, é falta pro Volta Redonda. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem falta, Volta Redonda no campo defensivo de perto da canhota. O Casadel despacha para o campo de ataque. Donato de cabeça escora. Williams Farias devolve no campo de ataque. Rasga por baixo o Gil Vitor. Devolve, volta só no campo de ataque. Chega por baixo ali para fazer a roubada. O Jonathan Costa. Mas a bola sobra com o Marquinho. Encara a marcação do Inayan. Foi para lá, para cá. Inayan por baixo faz a proteção. Marquinho volta na bola, fica com ela. A bola correu em cima da linha. Chega por baixo. De novo. Inayan faz o corte. Todo mundo reclama. Mas a bola não saiu, não. É arremesso manual para o Volta Redonda ali pela esquerda. 26 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Lucas Adel faz de domínio, devolve a bola com o Jean aqui pela esquerda, dá um tapa nela, faz o recuo para começar de novo com o Lucas Rocha. O Denner tá do lado, ele prefere o recuo para começar de novo com o Felipe Avelino, goleirão da equipe do Volta Redonda, girando. Tempo e placar do jogo, futebol da CBN Campinas aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani, que vem Volta pro ataque. Redonda. João Paulo botou o Herbert na frente, tenta a devolução pelo meio da área, chega Jean por baixo para fazer o corte. Marquinho toca na bola de calcanhar, tenta cegar o Guarani, recupera a bola mais uma vez o Voltaço com o Luciano Naninho, já bota para correr lá pela ponta direita, quem chega ali é o Vagninho, ele domina a bola, carrega no campo de ataque, a marcação tá longe, é do Emerson, pintou o cruzamento na grande área, passa por todo mundo, conferindo, Guarani 0 também pro Volta Redonda. Lupe. Central da bola. 27 minutos do primeiro tempo lá na Neoquímica Arena. O Palmeiras tem uma falta perigosíssima, mas por enquanto, sem gol, 0-0. Encerrado, a Inter de Limeira venceu a Nápoles fora de casa por 2-1. É a primeira vitória do Leão de Limeira na competição. Futebol Globo CBN.
Vem Volta Redonda dentro da grande área. O Furtado tenta a batida, bate em cima do marcador. Todo mundo ficou pedindo um toque de braço ali do Rafael Furtado. Quando ele domina a bola, o árbitro mandou seguir o jogo. Se fosse gol, se ele chutasse pro gol e fizesse o gol ali, seria normal. Carlão de Freitas, e o jogo, Carlão? O jogo já está mais equilibrado, né? A Volta Redonda já se assanha um pouquinho mais, já sai, principalmente quando o Naninho organiza as ações ofensivas, já geram um certo perigo. O Kaique ainda não foi testado, mas o Volta Redonda já fica com a bola, já vai ganhando confiança. O Guarani diminuiu um pouco o ritmo. Volta Redonda, tocando o Gil, recebe pela esquerda, lentamente na tela do campo, ele vem carregando para o campo de ataque, faz o break, ele porta uma linha divisória do campo, encontra lá na frente o Romarinho, devolve com o Naninho, aqui pelo lado esquerdo, escapa da marcação do Herbert, ele puxa na diagonal, botou o cruzamento na grande área, sobe lá dentro de cabeça para fazer o quarto, Jonathan Costa, ela sobra com o Rafael Donato, já dá um tapa da bola para o João Paulo, breca, gira o corpo ali pelo meio campo, ele faz a finta em 2 jogadores da equipe do Volta Redonda, e lança o Cachoeiro lá pela ponta canhota, invadiu a área, preparou a batida, cruzada, passa a frente do gol, vai pra fora, dá um totozinho na bola lá, caprichosamente atravessa toda a pequena área e vai pra fora, Adriana Almeida. Numa jogada muito rápida agora do Guilherme Cachoeira, que recebeu em profundidade, teve velocidade para ganhar do Pedro Rocha na marcação e chutar cruzado. Olha, Cabela, posso estar enganada, mas eu acho que essa bola bateu na pontinha da luva do goleiro, viu? Pois é. Tem jogador caído lá na grande área da equipe do Volta Redonda. Me parece que tá caído lá. É o Lucas Rocha. Lucas Adel. É o Adel. Não, o Adel tá de pé ali. Não. É o Lucas Rocha, eu acho. Isso mesmo. É o Lucas Rocha, tá caído lá. Já tem jogador do Volta Redonda no aquecimento. Lá no banco de reserva da equipe do Voltaço. Tá sendo atendido agora. Ele saiu ali fora do campo pro atendimento. O árbitro pede pressa. Mas já vai substituir, pressa. Já fez aquele movimento rodando o dedinho. Já vai mexer, portanto, o técnico William de Matia. Vai mexer pela primeira vez ali o técnico da equipe do Volta Redonda. O jogo tá... Foi a melhor oportunidade do Guarani, né, Gabriel? O Guarani ficou com a bola esse tempo todo, circulando, criando, tentando enganar, ludibriar a defesa do Volta Redonda e não conseguiu. E, curiosamente, num contragolpe, criou a principal jogada, num passe do Donatão para o João Paulo. João Paulo, né, é o pensador, é o organizador, num lançamento sensacional para o Cachoeira, quase que faz o gol. Então, numa jogada que nós não imaginávamos, né, porque o contragolpe, que não é o expediente do Guarani nesta noite contra o Volta Redonda. Pois é, tá mexendo a equipe do Volta Redonda. Lucas Rocha foi embora, já tinha amarelo e ainda contundiu agora, hein, Adriana? Exatamente. Primeira mudança do jogo no Volta Redonda, então, sai o camisa 23, Lucas Rocha, para a entrada do 13, Alan Ferreira. Muito bem. Alan Ferreira em campo da equipe do Volta Redonda, que tenta sair do campo defensivo. O Marquinho acaba cavando uma falta ali. O Inayan caiu na dele. A falta está anotada. É falta que favorece a equipe do Volta Redonda no campo defensivo. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 31. O cronômetro está marcando 31 minutos de jogo nesse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar da CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Mugrão. Volta Redonda. 0 também para o Voltaço, Antônio Lupe. Central da bola. 0-0 é o placar do clássico entre Corinthians e Palmeiras. 31 minutos da primeira etapa na Neoquímica Arena. Pela Série C já encerrado, a Inter de Limeira venceu a Nápoles por 2-1 e o Caxias venceu o Confiança por 1-0. Futebol Globo CBN. Sai jogando mais uma vez o Volta Redonda, vem para o campo de ataque, Marquinho recebe a bola aqui pela esquerda, o Rafael comete a falta e o árbitro aponta um cartão amarelo ali para o Rafael. A falta anotada em cima do Denner, Adriano Almeida. E o Rafael reclama porque diz que não foi uma falta para cartão, não teve a violência digna de um cartão amarelo, mas o árbitro explicou, 1, 2, 3, 4, ou seja, pela sequência de faltas, o Rafael, zagueirão do Bugre, está amarelado. Então, mas eu vi que ele apontou partes do campo, né? O Rafael não saiu desse lado aqui, ele apontou o lado de lá. Eu não foi o Rafael que cometeu falta pro lado de lá. Não convenceu muito. Eu também achei que não foi falta para amarelo, não. Mas tá dando preço. Vem voltar pro campo de ataque aqui pela esquerda. Marquinho fez a finta para cima do Inayan. E o árbitro tá fazendo o sinal que ele se jogou ali, hein? O Marquinho vai à loucura. Donatão sai jogando, toca na bola.
Quem vem aqui para sair jogando aqui pela direita é o Inayan, agora recebe a falta, o jogo tá parado. O clima começa a esquentar no gramado, Carlão de Freitas. Mas o árbitro ele vai pedindo, né? Porque aqui uma falta normal de jogo. Quem que vai pedindo? Repita. O Maguelson. Ok. Ele tá querendo complicar o jogo, porque ele deu uma falta aqui, tudo bem, mas não era pra cartão. E não sei não, ali era falta em cima do Marquinhos. É verdade, toca a bola mais uma vez, o Guarani vem pro campo de ataque, Herbert lá pela ponta, canhota, cruzamento, passa por todo mundo, vai sobrando aqui pela direita, o Inayan chega na bola, evita a saída, rola a bola do lado, quem chega ali é o Cachoeira que tá aqui pela direita, João Paulo recebeu, dominou, tocou no Rafael, recebe o camisa 3, o Guarani devolve a bola no João Paulo, levanta a cabeça, João Paulo, busca alguém pro... Ele abre o braço e fala assim, não tem ninguém pra passar, vocês não vão trabalhar não? Vamos lá, gente. Rafael recebe, domina a bola pela meia direita, busca alguém, toca na bola pra João Paulo aqui pela direita de novo, tem marcação do Denner pra cima dele, rolou a bola pela meia, trabalhou, tabelinha feita, João Paulo na linha de fundo, preparou o cruzamento, lá na segunda trave, passa por todo mundo, corre lá do outro lado, o Pedro Costa corre junto com ele ali, o Herbert que faz a roubada, finta bonita, sacharicou pra lá, pra cá na frente do Romarinho, brecou, olhou, olho no olho ali, rola a bola mais atrás com o Emerson, recebe a bola na perna canhota, devolve no Herbert, agora a marcação é em cima do Pedro Costa, ele pintou o cruzamento da grande área, teve desvio de cabeça na zaga, do Volta Redonda, corre Cachoeira para evitar a saída, prefere o arremesso manual. Manual pela direita, já faz a cobrança rapidamente. Inayan recebe, devolve, Cachoeira fica com ela. O Inayan passa para receber na linha de fundo. Cachoeira puxa ali pela meia, toca a bola mais atrás. Donatão é o último homem ali, bem ao lado do Jonathan Costa, na intermediária de ataque da equipe do Guarani. Não pode perder a bola aí, Guarani. Não pode perder a bola aí. Sobra de bola ali pela meia. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre. Pela direita com o Inayan, recebeu, dominou. João Paulo passou, Inayan brecou, tocou. Rafael recebeu, João Paulo foi pra finta, escapou da marcação do primeiro. Tem o segundo que é o Denner, hein? Que vai na captura ali, vai na captura do João Paulo, todo instante ali, vai junto dele, toca na bola Donato, recebeu camisa 5 do Guarani, passa a bola lá com o Jonathan Costa, lado esquerdo, o Guarani vai apertando, tô sentindo o faro do Ziriguidum, hein, tô sentindo o faro do Ziriguidum, vem bola pra grande área, chega a zaga do Volta Redonda pra fazer o corte, sobra de bola com Furtado, tenta sair rapidamente a equipe do Volta Redonda, Donato tá no meio do caminho pra fazer a roubada, Rafael ficou com ela de frente pro gol, rolou a bola pela direita, deu um tapa nela, João Paulo recebeu, pintou o cruzamento lá na segunda trave, subiu o zagueiro, cortou, Herbert na sobra de bola, domina, bola, coloca no gramado, encosta a marcação, finta bonita, chegou na frente do goleiro, bola pra fora, escanteio. Que finta linda do Herbert lá na linha de fundo, hein, Adriano Almeida? É uma espécie de elástico, né, Cabela? E aplaudido pelo Luca também. Guarani volta a crescer agora nessa reta final de primeiro tempo, de novo jogando muito pelas laterais. Beijinho na bola do Emerson para a cobrança do escanteio. Eu falei que tá cheirando o Ziriguidum, Carlão, tá cheirando o Ziriguidum. Cheirinho. Vem bola pra grande área, vai todo mundo lá pelo meio, escanteio pro Guarani, o Emerson tá na cobrança de perto da canhota, todo mundo lá na área, bom momento pra equipe do Guarani, o Emerson levantou, segunda trave de cabeça, Donato fez o cabeceio, pega o goleiro, bota a ordem na casa da equipe do Voltaço, tem gol aí, Antônio Lupi. Não tem gol, mas tem informação. No clássico entre Corinthians e Palmeiras, você se lembra, Cabela, que o Alan foi expulso porque colocou a mão na ferramenta? Lembro. Meu amigo, agora foi a vez do André, volante do Corinthians. Pôs a mão na sacola e recebeu o cartão vermelho, o Corinthians com 1 a menos. A gente tem que rir, né? Tem que rir. Sabe, o companheiro que joga do lado dele no campo foi expulso pelo motivo, ele faz igual. Parabéns, hein, André? Parabéns, hein? 36 minutos e bola rolando o primeiro tempo, rola a bola Guarani, campo de ataque mais uma vez com o Inayan que vem ali na armação de jogada pela meia direita, toca na bola lá com o Luca que vem buscar o jogo, o Williams Farias fica com ela, devolve lá com o Jonathan Costa, William Farias, Jonathan, recebeu o Jonathan de novo, adianta a marcação, equipe do Volta Redonda, o Vagninho vai pra cima do Jonathan Costa, recua lá pro Kaique França, o Furtado corre pra cima do Kaique, joga a bola na fogueira, aqui na saída pro Rafael, fez o passe com o Cachoeira, recebeu, dominou a bola, demorou pra fazer o passe, mas conseguiu roubar a bola bem bonita ali pelo meio com o Inayan, tocou na frente, lançamento pra ninguém, Inayan. Eu acho que ele olhou pra você aí, viu, Adriano Almeida, nesse passe. Não, nem tanto. Eu acho que ele quis fazer o que o João Paulo fez anteriormente com o Guilherme Cachoeira, pra jogar na velocidade do Cachoeira, mas aí eu acho que o Cachoeira olhou pra ele e falou, meu amigo, aí é muita velocidade, viu? Trabalha o Voltaço, vem pro campo de ataque com o Marquinhos aqui pela esquerda, encarou, pedalou, preparou o cruzamento, bateu em cima do Inayan, foi pra fora, escanteio pro Volta Redonda, é o 5º do jogo, primeiro pra equipe
do Voltaço, viu, Adriana? O Voltaço que veio para Campinas primeiro para se defender, mas não abre mão de umas estocadas, como essa agora. De novo, pelo lado esquerdo, ganhou um escanteio e sem pressa alguma para cobrar esse escanteio, o Pedro Costa inverte o lado e vai lá para a cobrança. Vai todo mundo ali pro meio da grande área, escanteio primeiro do jogo para a equipe do Volta Redonda. Vai lá Pedro Costa pro cruzamento, ele vai lá, olha a bola, vê que lado que a bola tá mais redonda ali para fazer o cruzamento, coloca ali no quarto de círculo, o árbitro acompanha de longe, vai chamar a atenção de todo mundo lá dentro da grande área e ele vai lá, ele conversa com um, fala com o outro, cochicha aqui, fala dali, o Pedro Costa vai lá, ajeita a bola de novo, toma distância, que enrolação, hein? Pelo amor de Deus, autoriza o árbitro, escanteio, Pedro Costa aperta a direita, levantamento fechado ali pelo meio, chega, aí que França dá um soco da bola, João Paulo dá um bico nela, a bola sobe, desce, cai ainda no campo de ataque da equipe do Volta Redonda ali com o Naninho, ele bota no campo na grande área, chega por baixo, Donato, rasga, bota pra fora, arremesso, é manual que favorece a equipe do Volta Redonda. 38, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Herbert aperta a marcação para cima do Pedro Costa, mas sai com bola e tudo, arremesso é manual para a equipe do Volta Redonda. 0-0, reta final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, hein? Fez o arremesso manual mais uma vez lá pela direita, Pedro Costa, a bola chega pelo meio, o corte mal feito, errado. O Marquinho não consegue o domínio, ela sobra com o Cachoeira, Marquinho corre para ficar com ela e a falta tá anotada, o jogo tá parado e o Lupe quer falar. Fala, Lupe! Tem gol na Série C do Campeonato Brasileiro, comecinho de jogo e o Ipiranga abre o placar contra o Itabaiana, que é o próximo adversário do Guarani. Ipiranga 1, Itabaiana 0, lembrando que esse jogo lá em Sergipe. Trabalha a série de bola agora com o Cachoeira aqui. Cachoeira, ele pega a bola, voltou na fogueira, a torcida pega no pé dele, apertou de novo, jogou errado ali pelo meio. William Faria tenta consertar, devolve lá com o Jonathan Costa. Carlão de Freitas é jogador que não tenta colocar pra jogar, deixa jogar aqui na frente. Vai querer resolver. O Cachoeira é não vai querer jogar. O Cachoeira é pra correr. E agora houve uma inversão, Cachoeira jogando aqui pelo lado direito, o Herbert foi lá pro lado esquerdo, já criou uma oportunidade ali. Mas o Guarani acho que desgastou um pouquinho, né? Martelou, principalmente nos primeiros minutos, cansou um pouco. Volta Redonda permanece num sistema defensivo muito forte, mas já sai mais com o Marquinhos e principalmente quando o Naninho organiza. Vamos ver se essa mudança tática ou dessa mudança de posicionamento dos atacantes, isso pode confundir a zaga carioca. E o Cizenano já bota nego pra aquecer lá, viu? Vem Guarani, e Nayan recebeu aqui pela direita, pintou o cruzamento, passou por todo mundo, vai sobrar com o Herbert, bateu de primeira, desviou! Salve embaixo da trave, o zagueirão do Volta Redonda! Alan Ferreira! De cabeça ele salvou porque eu tava respirando pra gritar Xiriguidum. Fez o quarto, jogou pra fora e escanteio, Adriana. É como se tivesse feito um gol o Alan Ferreira, camisa 13 do Volta Redonda. O Herbert chutou consciente, essa bola ia muito perto do ângulo. Escanteio pro Guarani, a torcida vem junto. Vai todo mundo pro meio da grande área do quinto escanteio do jogo pra equipe do Bugrão. Vem levantamento, João Paulo tá na batida lá pela ponta canhota. Correu pra bola, levantamento, primeiro pau, sobe de cabeça o Furtado. Ele fez o corte, a bola sobra com o William Farias, domina, coloca no gramado, já devolve aqui pela direita com o Inayan. Livre de marcação tá longe, Inayan. Ele correu pro levantamento lá na segunda trave, Nonato subiu, ajeitou pelo meio, João Paulo brigou pela bola, ficou caído o jogador ali no bate e rebate, tá parado todo mundo agora ali. Cabeça. 2 jogadores caíram, mas foi cabeça mesmo, porque o João Paulo subiu com o grandalhão ali, eu acho que não foi cabeça, viu? Só quando ele bate no chão. Mas um jogador que tem 2 caídos, Sim. que tá dentro da grande área, mais na altura da marca do pênalti. Eu vi ele batendo a cabeça, o Luca pediu até atendimento, mas já tá tudo bem com ele. O outro jogador tá apenas sentado, o jogo já vai recomeçar. Pedro Costa já tá em pé, tá tudo. E quem dividiu ali com o Pedro Costa foi o João Paulo, que é pequenininho. Foi lá, acabou caindo o Pedro Costa. E o outro é o Furtado, que já vai se levantando ali, tá tudo bem com ele também. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 41-40. Primeiro tempo do jogo, reta final de partida nesse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Volta Redonda Também 0, Antônio Lupe. Central da Bola. No clássico na Neoquímica Arena, o Corinthians com 1 a menos. André foi expulso, o Corinthians empata com o Palmeiras em 0-0. No clássico carioca, Pedro foi pra rede de novo. É o segundo gol do atacante do Flamengo, que faz 2-0 pra cima do Fluminense no Maracanã. Futebol, vamos CBN.
O Cizenano já botou jogador para aquecer lá. Você mexeria no time, Carlão? Eu mexeria. Mexeria e vou falar algo até impopular aqui no que eu mexeria. Fale, Carlão. Eu tiraria o Rafael Rodrigues e colocaria Diego Torres. Por que eu faria isso? Porque o Diego Torres, o Guarani precisa recuperar esse jogador. Paga muito, depois eu falo. Vem Guarani pro campo de ataque, cruzamento da grande área, subiu lá dentro, Alan Ferreira de cabeça para fazer o corte. A bola vai lá pela direita, de cabeça, toca dela Romarinho, ela sobra com o João Paulo, domina, coloca no gramado, encontra o William Farias, ali pela meia direita, escapa da marcação do Denner, girou de um lado, gingou do outro, protegeu bem a bola, devolve com o João Paulo, lá pela ponta canhota, rola a bola para fora, de graça para a equipe do Volta Redonda. Complete, Carlão. Vamos lá, Cabelo, por que eu faria essa alteração? Porque o Rafael Rodrigues, o Volta Redonda, ele vai só no contragolpe com o Marquinhos, principalmente, né? Então já tem o William Farias ali na contenção. O que o Guarani precisa? Qualidade na criação. O João Paulo é esse jogador. E no banco de reservas, o Hélio Cizenando, ele tem o Isaac e ele tem o Diego Torres. O Isaac já recebeu todas as oportunidades do mundo. Então eu tentaria com o Diego, pô. Foi com o Isaac, não deu certo. Dá uma chance pro rapaz, de repente ele faz um gol aí, já recupera. É um bom valor, é um bom jogador que não apresentou ainda aquilo que se esperava. De repente, num jogo desse, em que o Guarani está com a bola, precisa da qualidade e o argentino tem, pode testar, vai que dá certo. Pois é. Né? Eu tentaria um jogador mais criativo no lugar do Rafael. 43h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Tem arremesso manual, Guarani lá pelo lado do esquerdo já faz a cobrança, o árbitro manda voltar de novo. Manda voltar em 2 passinhos para trás ali para fazer a cobrança do escanteio. O Emerson está se ajeitando lá. Vai lá o camisa meia dúzia do Guarani para o arremesso manual. Do mesmo lugar que foi cobrado anteriormente. Faz a cobrança, tá tudo certo agora. Você lembra aquele personagem da Praça Nossa, né? Nos mínimos detalhes? Sim. Então é o Maguiel. Zé Bonitinho. Era o Zé Bonitinho. Não era chato, hein? Meu Nossa, Deus. mãe. Meu Deus. As coisas bem explicadinhas. Muito bem explicadinhas. E o senhor Maguiel são bonitinho. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani, pelo círculo central do gramado com o Donato. Dá um tapa nela, faz abertura pela direita, chega em Nayan, recebe, domina, coloca no gramado, a marcação tá longe, ele busca alguém pro passe, encontra ali o Cachoeira. Recua, Rafael, recebe, toca na bola pro Donato. Círculo central do gramado, já faz abertura lá pela esquerda pro Jonathan Costa, vai pra cima dele ali o Furtado, rola a bola com o Donato. O Donatão busca alguém pro passe, fez o passe pelo meio, desviou, sobrou com o João Paulo, bateu pra longe. Caiu lá no torcedor do Volta Redonda. Tem até bastante torcedor do Volta Redonda, Adriano Almeida. Ah, Cabela, eu chutaria no máximo 20 pessoas. 2 combis. Quantas? 2 combis. É. E no momento em que a arbitragem sinaliza, vamos aos 47. 2 de acréscimos nesse primeiro tempo, portanto, aqui, finalzinho de primeiro tempo, aqui no Brinco de Ouro. Tá lá o Felipe Avelino. Bota a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe de cabeça a zaga do Guarani, Rafael toca nela, faz lançamento, foi empurrado, Luca ali pelo meio, leva vantagem a zaga da equipe do Volta Redonda, sobra de bola ali pelo meio, o árbitro para o jogo, pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. Quem cometeu a falta, quem recebeu a falta foi o Guarani. E o árbitro tá querendo a bola ali, foi lá, tava escondendo a bola o Naninho, o árbitro chegou por trás do Naninho e tomou a bola dele. E tomou uma dura ali o Naninho, hein? O seu olha lá, o jogador do Guarani foi separar os dois ali. Que é isso, gente? O árbitro e o Naninho ali, bate boca brava ali, o William Faria separar os dois ali. Nunca vi isso, Carlão de Freitas. Até isso, Carlão. Virou um bololô ali. Que os coisa, três se envolveram na confusão. O árbitro, o William Farias e o Naninho. Vem Bugrão pro campo de ataque, girando pela última vez o cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Guarani no ataque lá pelo lado esquerdo com o Herbert. Não conseguiu domínio, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece o Volta Redonda. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 0-0, placar do jogo. Torcedor do Guarani começa a ficar impaciente. Adriano Almeida destacou muito lá na pré-jornada lá. Antes de começar a partida, falou a respeito dos gols marcados pelo Guarani. 8, né? É isso, Adriano Almeida? 8 em 10 jogos na temporada. Menos de 1 gol por jogo. É pouquíssimos gols pro Guarani. O torcedor fica impaciente. 0-0. Tá terminando o primeiro tempo. O Bandeira anotou falta. O Emerson carregou a bola. O árbitro mandou parar, não deu vantagem. Aliás, é falta que favorece o Guarani. Vai terminar o primeiro tempo, hein? Vamos chegando a 47. Toca na bola, Jonathan Costa lá pela direita. O árbitro já consulta o Cebolão. Bota o apito na boca. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo. O Naninho vai lá, pede desculpas agora ali pro senhor Maguielson Lima Barbosa.
Tá tudo certo entre eles. Fim de jogo aqui. Guarani. Tempo. 0 pro Guarani. Volta Redonda. 0 também pra equipe do Voltaço. Opa! E olha lá, os jogadores do Guarani vão todos ali reclamar com a arbitragem ali, viu, Adriana? Principalmente o João Paulo falando, argumentando, fazendo, né, as ponderações, porque realmente o time do Volta Redonda fez muita cera nesse primeiro tempo e os jogadores do Volta Redonda em reunião, todos ao final dessa primeira etapa. Chega mais, Antônio Lupi. Central da Bola. Apresentação, Antônio Lupi. 7h18. Tô de olho aqui no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Rapaz, o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro, tá tendo um trabalho danado. Caiu ali um do Corinthians alegando que foi agredido, mas ele nem foi pro VAR. Lembrando que o Corinthians tá com um a menos porque o André colocou a mão ali numa região não tão legal e acabou recebendo cartão vermelho. Reta final do primeiro tempo, Corinthians 0, Palmeiras também 0, mas o nosso assunto aqui é Série C. Guarani e Volta Redonda também empatam em 0-0. Adriana Almeida, na saída do gramado, qual foi o sentimento do torcedor com os atletas do Bugre em campo, hein, Dri? Olha, Lupe, eu vou resumir como neutro. Tá. Neutro. Não ouvi grandes palmas, mas também não ouvi grandes vaias. Torcedor bugrino tá apreensivo, mas confiante que no segundo tempo algo vai acontecer. E esse algo é o quê? O gol! O Guarani precisa do gol, Lupe! Ai, Adriana, precisa do gol. Aliás, a Adriana é uma ótima atacante. Eu acompanho ela de vez em quando. Ela joga aqui no Secojã, no Jardim Amazonas. Aliás, a Adriana, ela é conhecida como o Romário da pelada. Ai. Porque ela tem... Eu chego perto da Adri, ô Carlão de Freitas, ela joga de quinta. Eu chego perto da Adri, eu sinto o cheiro, sabe do que, Carlão? Do quê? É de rede, de barbante, de gol. Vocês são muito amigos mesmo. Eu costumo chamá-la de um outro jogador, mas como a gente tá num outro território aqui, eu prefiro me por favor, vamos evitar. Mas ela sabe quem é e jogava muito. Não, eu imagino. É melhor a gente falar sobre a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Carlão. Antes do seu pitaco aí, da tua manchete, do teu comentário. Aliás, o Cabela perguntou se você mexeria. Eu acho que você falou assim, eu mexeria, Cabela, eu mexeria. Só que aí alguém quase fez gol e aí você não falou, né? Se não me engano. Você não falou, né? Eu mexeria. Então, peraí, deixa eu só passar a rodada aqui rapidinho, Carlão. Jogos encerrados ontem, o Floresta empatou com Santa Cruz em 1-1. A Ferroviária, ela acabou perdendo em casa, hein, pro Botafogo da Paraíba por 2-0. O Barra ganhou do Maranhão por 3-0, lá em Santa Catarina. Hoje a Inter de Limeira venceu o Anápolis fora de casa por 2-1. É a primeira vitória da Inter na Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu a recuperação. O Caxias venceu Confiança no Centenário por 1-0. O Paysandu buscou o empate com o Brusque, 1-1 lá na Curuzu. Em andamento, Amazonas 0, Ituano também 0 e o Ipiranga vai vencendo o Itabaiana por 1-0. Jogos da Série C. Terminou o clássico lá na Neoquímica Arena, primeiro tempo, Corinthians 0, Palmeiras também 0. Carlão de Freitas, a sua manchete, mas por favor responda o Cabela. Se você fosse o Hélio Cizenando, quem você colocaria no segundo tempo no Guarani? Então, eu até disse que a minha mudança seria impopular, talvez, pro torcedor do Guarani. Eu tiraria o Rafael Rodrigues e colocaria o Diego Torres. Né? O Hélio Cizenando, ele precisa dessa criatividade na primeira construção. Ele já tem o João Paulo para fazer o último terço, para colocar os atacantes ali em boas condições. E como o Volta Redonda está jogando apenas então somente na defesa, em que o Guarani tem que se preocupar pelos lados do campo, eu acho que no meio campo ele poderia colocar mais criatividade. Ou o Diego Torres ou o Isaac. Porém, o Isaac já recebeu todas as oportunidades do mundo. E o Diego Torres, como tem qualidade, eu acho que o Guarani precisa recuperar o argentino, eu daria esta oportunidade para ele. Mas será que o torcedor vai ter paciência com o Diego Torres? Se ele entrar, aliás, eu acho que ele nem vai entrar. Isso se eu fosse o treinador. Mas se ele entrasse, eu não sei se o torcedor teria essa paciência, até porque o pavio do torcedor do Bugrino tá bem curtinho. Boa, Carlão de Freitas, que já volta aqui no intervalo para analisar como foi esse primeiro tempo do Guarani
E também para projetar o segundo tempo, só dá mais um giro aqui, o Marcelo Abreu, são 7h22. Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp 991869070, 991869070, DDD 19, porque estamos falando aqui da RMC, a região metropolitana de Campinas. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians empatam em 0-0, intervalo de jogo, intervalo também para Cruzeiro 1, Bragantino também 1, e no Clássico Carioca, o Flamengo vai levando a melhor para cima do Fluminense 2-0. Pedro marcou os 2 gols do Mengão. A gente faz uma pausa, o intervalo é rapidinho e daqui a pouco a gente volta aqui no Futebol Globo CBN, Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Guarani 0, Volta Redonda 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani, Volta Redonda. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Volta Redonda. Central da Bola. 7h26, intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Volta Redonda vão empatando em 0-0 pela segunda rodada da terceira divisão do futebol brasileiro. Deixa eu mandar um abraço lá pra João Pessoa, alô Marcos Vinícius, junto com a CBN lá em João Pessoa, Paraíba, e ele falou que o Bugre vai ganhar 3-1. Ô Marcão, eu tava acompanhando uma entrevista do Lisca doido, que é o técnico do Botafogo da Paraíba. Rapaz do céu, mas que inveja do moço. Ele mora lá na beira da praia, falou que acorda, vai na praia, volta
pro apartamento, mora num belíssimo duplex, aí dá um pulo na piscina e depois vai pro ofurô. Olha só que vida boa do Lisca, mas é aquilo, né? Se não ganhar 3 jogos, aí o cara é demitido, então tem que vencer. Pelo menos esse é o cenário, é a cultura do futebol brasileiro. Obrigado aí ao Marcos Vinícius lá de João Pessoa. 7h27. Deixa eu ver aqui o que tá rolando mais no futebol brasileiro. Olha só, o Ipiranga marcou 2-0 pra cima do Itabaiana, hein? Itabaiana é o próximo adversário do Guarani, tá perdendo em casa. 2-0 pro Canarinho, que é o mascote do Ipiranga. Sabia, Marcelo Abreu? O Canarinho, eu não sei se era o Canarinho pistola igual o da CBF. Deve ser um irmão dele, deve ser mais calmo, né? Ou um Canarinho que gosta de um churrasco gaúcho. 2-0 pro Ipiranga contra o Itabaiana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que lá na Neoquímica Arena tá rolando o clássico entre Corinthians e Palmeiras. 0-0, Corinthians com um jogador a menos, porque o André foi expulso na reta final do primeiro tempo. Carlão de Freitas, vamos voltar lá para a cabine da CBN no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você gostou do primeiro tempo do Guarani ou não? O comentário do jogo. Olha, Lupe, gostei até certa parte. Eu acho que até os 20, 25 minutos o Guarani conseguiu se impor, conseguiu trocar passes. Eu até disse num determinado momento da transmissão que o gol sairia a qualquer momento e parecia que iria sair mesmo, até com uma certa naturalidade. De repente, eu não sei, o Guarani foi cansando, foi martelando tanto que acabou desgastando, e o Volta Redonda passou a gostar um pouco mais do jogo, saindo nos contra-ataques, levando o perigo, principalmente aqui pelo lado direito da defesa, explorando as costas de marcação do Inayan, e o Guarani não atacou mais. Tanto é que apesar do domínio e apesar até de ter ficado com a bola praticamente todos os 45 ou 47 minutos, o Guarani só teve 2 chances mais efetivas de gol. Uma com o Guilherme Cachoeira aos 28, num contragolpe, né? Um passe do Donato pro João Paulo, aí o João Paulo faz a ligação com extrema qualidade e o Cachoeira na velocidade ele tira do goleiro, quase que faz o gol. E a outra um arremate maravilhoso do Herbert que o zagueirão tirou. Tirando isso, o Guarani ficou com a bola, circulou, mas não conseguiu criar, não conseguiu exigir do goleiro Felipe Avelino. Então por que eu sugeri esta alteração? Acredito que ela não vai ocorrer neste instante. Porque o Rafael Rodrigues junto com o William Farias, o Rafael fica praticamente uma peça nula ali. É um cara importante na marcação e tal, mas o Guarani ele está com a bola, né? E eu acho que a primeira ação de construção ela precisa já começar com uma certa qualidade. E eu acho que um jogador ali como o Isaac ou o próprio Diego Torres, trabalhando com o William Farias, poderia até auxiliar o João Paulo, né, na última bola ou no último passe para colocar os atacantes numa posição clara para marcar o gol. Mas eu acho que o Hélio vai esperar um pouquinho, porém eu já pensaria nesta alteração. E até porque o Rafael está com o cartão. Está com o cartão, está pendurado, de repente comete uma falta aí e recebe o cartão vermelho e acaba prejudicando o Guarani. Então essa alteração mudaria. Agora a inquietude do Guarani eu gostei, né? Um time pra cima, um time com a bola, um time tentando fustigar, tentando furar o bloqueio do Volta Redonda. Que isso permaneça no segundo tempo, mas com uma voracidade maior, né? E com a qualidade maior para essa bola chegar pro Luca finalizar, pro Herbert finalizar, pro próprio Cachoeira, porque do tanto de tempo que o Guarani ficou com a bola, na verdade apenas 2 chances efetivas e foi muito pouco, né? Eu acho que o Guarani poderia ter exigido mais do goleiro do Volta Redonda e isso não aconteceu. Então eu espero o Guarani com o mesmo volume, com a mesma força ofensiva, porém com um pouco mais de qualidade para criar possibilidades para o Guarani marcar esse primeiro gol. Eu creio que se marcar o primeiro gol nos primeiros minutos, até os 15 minutos, por exemplo, aí eu acho que a situação fica mais tranquila pro Guarani. Agora, se esse gol não sair, aí vem a pressa, vem a impaciência, vem os protestos das arquibancadas, que a gente sabe que isso pode ocorrer, porque o torcedor ainda, né, traz alguns requisitos de mágoa do ano passado, de alguma eliminação da Copa do Brasil desse ano. Então, por isso, o Guarani precisa definir logo este jogo contra o Volta Redonda, ou marcar o gol o mais rápido possível para dar uma tranquilidade aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Carlão, são 7h31. Aproveita também, e esse Volta Redonda, o que você viu que o Guarani tem que tomar cuidado aí pra não tomar, por exemplo, aquela bola bandida, aquela bola sapeca, numa bola parada ou quem sabe num contra-ataque? O que você destaca do time carioca, ou ele produziu muito pouco, o que fica impossível de fazer uma análise? Bom comportamento, né? Porque embora o Guarani tenha ficado com a bola, o Felipe Avelino pouco trabalhou.
E o Guarani arrematou 2 vezes com um pouco mais de perigo, com um pouco mais de clareza de gols. Agora, a parte de qualidade, a parte de criação, gostei do Naninho, que é o cara que organiza. Quando a bola cai nos pés dele, normalmente acontece algo diferente, ele é capaz disso. E o Marquinho no contragolpe aqui pelo lado esquerdo, que atrapalhou um pouco a vida do Inayan. Esses 2 jogadores me chamaram a atenção. Bom, por enquanto as equipes ainda não voltaram. O delay aqui ele é gigantesco, então se as Elas equipes estão voltaram, voltando, mas sem alteração. Sem alteração, normal. a Adri daqui a pouco ela vai informar se o Guarani ou Volta Redonda, uma das equipes mexeu para o segundo tempo. A gente vai para a segunda etapa. Bom, aqui já vejo o Donatão, o Guarani voltando, os jogadores do Volta Redonda conversando com o árbitro. Eu vou fazer o seguinte, já tá todo mundo em campo, então eu vou voltar o comando para Carlos Cabela para trazer as emoções da segunda etapa de, por enquanto, Guarani 0, Volta Redonda também 0. Opa! Todo o segundo tempo, daqui a pouquinho para você, os jogadores deste momento, tanto de Guarani como do Volta Redonda, estão ali, naquela rodinha do último bate-papo ali pro reinício da partida aqui no Brinco de Ouro. E as equipes voltaram e ninguém mexeu, né, Adriana? Não, ninguém mexeu, Cabela, com exceção daquela mudança no primeiro tempo ainda do Volta Redonda, porque saiu o Lucas Rocha contundido, entrou o Alan Ferreira, mas no intervalo ninguém mexeu, o Guarani é o mesmo da primeira etapa. Saída de bola com a equipe do Volta Redonda, o Naninho tá ali pro pontapé inicial nesse começo de segunda etapa aqui no Brinco de Ouro. Vai começar o segundo tempo para você acompanhar os 45 minutos aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Apita o árbitro. A bola tá rolando no futebol da CBN. Guarani, Volta Redonda. Futebol, vamos CBN. E começa com chutão do lado, chutando o outro, agora colocaram do gramado, a bola ali sobrou com o Naninho, ele carrega a bola pela meia esquerda, rolou com Furtado de frente pro gol, bateu pra fora do gol. Bola subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani com 20 segundos. A chegada foi do Volta Redonda, hein, Adriano Almeida? Tentou sair rápido agora o Luciano Naninho, tocou logo pro Furtado, mas o chute totalmente torto, horrível, tiro de meta já cobrado. Sai jogando o Guarani, tocando a bola do campo defensivo lá pela esquerda, pela direita com o Rafael, faz o lançamento, quem sobe de cabeça para escorar foi o Lucas Jadel, mas o árbitro tá pegando uma falta em cima do Rafael, lá na lateral direita da equipe do Bugre. Jogo tá parado para essa falta que favorece o Guarani, ali quem chega é o Inayan. Já vai rolar a bola para a cobrança do Donato. Faz a cobrança aqui pela esquerda com o Jonathan Costa. Já tenta imprimir velocidade para a chegada no campo de ataque. Ele vem carregando ali pela meia, deu um tapa nela, faz a ligação com o Luca. Protege, cai no gramado, pede falta. O árbitro para o jogo, anota. É falta que favorece a equipe do Guarani pela meia esquerda. Essa já pode levar perigo ali contra a meta do Avelino, hein, Adriana? É um tanto longe do gol. Eu apostaria numa jogada ensaiada. O Luca, ele apesar de ter a 9 nas costas, ele sai muito para receber essa bola. Foi isso que aconteceu, por isso ele tomou a falta. Emerson Barbosa e João Paulo estão na bola. Barreira sendo armada ali pela intermediária. Tá longe, uma barbaridade, né? Vem bola cruzada na grande área. Vai chuveirar ali na frente da meta do Felipe Avelino. Emerson de perna canhota, João Paulo de perna direita, autoriza o árbitro, é falta para o Bugrão, comecinho de segundo tempo, Emerson na batida, faz o levantamento, lá na segunda trave, Donato faz o desvio, pega o goleiro. Cai Avelino para fazer a defesa e botar ordem na casa do Voltaço, Adriana. É impressionante como as bolas altas do Guarani, a maioria delas procura o Rafael Donato, foi isso que aconteceu, mas ele estava longe do gol. Cabeceou um pouco fraco, também ficou fácil para o goleiro. Sai jogando, Volta Redonda, vem tocando ali pela intermediária, Vagninho tenta tocar na bola, joga errado, Herbert briga pela bola, Guarani roubou, Luca com ela, já faz a ligação lá pela meia direita, quem chegava era o Cachoeira, chega atrasado. Chega a zaga para fazer o corte, o toque na bola lá pela esquerda, vem o Voltaço para o campo de ataque, tenta a finta, chega por baixo o Inayan, ele faz o corte, a bola vai para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Volta Redonda, o Inayan reclama uma barbaridade ali, dizendo que o último toque foi do jogador do Volta Redonda, o arremesso é para a equipe alvinegra, lá pelo lado esquerdo, já faz a cobrança. Faz o arremesso, joga a bola ali pelo meio, vai tocando mais uma vez ali com o Denner. Trabalha a saída de bola a equipe do Voltaço. Chega aqui pelo lado direito com o Pedro Costa. Toca na bola Romarinho, fica com ela. Marcação do Herbert, volta no Pedro Costa. Domina, Vagninho tá do lado. Ele busca alguém pro passe. Ninguém se apresenta, ele inverte a jogada. Lá do outro lado com o Jean. Jean sobe de cabeça e escora pelo meio. Quem toca na bola por ali
Foi o Inayan, sobrou. Volta Redonda, vai tocando a bola, vai chegando mais uma vez. Chegou atrasado por baixo. Jonathan Costa, ela sobrou com o Romarinho. Cruzamento na área. Donato some de cabeça para fazer o corte. O Cachoeira jogou na contramão ali. Sobrou com Volta Redonda pela meia-lua. Donato faz a roubada. Todo mundo fica pedindo uma falta ali pro Volta Redonda. Sobra o Guarani no ataque com o Herbert, lado esquerdo. Botou para correr ali atrás do Pedro Costa. Chegou na grande área. Fez a finta, invadiu, bateu. Pau no goleiro. Bota pra fora a bola, escanteio. O João Paulo tava chegando ali pedindo a bola pelo meio da pequena área. Deu um biquinho na bola. O Herbert podia ter cruzado essa bola pra trás ali, Adriana. Ele foi muito fominha, viu, Cabela? Fez tudo certo quando escapou pelo lado esquerdo, mas aí ele podia cruzar. O Cachoeira e o Luca fechavam. Ele tentou resolver tudo sozinho. Depois deu um bico na bola aqui na placa porque viu que errou. E antes disso, Inayan levou cartão amarelo por uma falta anterior. Escanteio para o Guarani. Cruzamento do Emerson lá na segunda trave, sobe a zaga do Volta Redonda para fazer o corte, sobra de bola com o Guarani. Antônio Lupe tem gol aí. Tem gol no Clássico, mas é no Clássico Carioca. O Fluminense diminui. Savarino, agora Flamengo 2, Fluminense 1. Aqui 4 minutos e meio de bola rolando nesse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, bola recuada Cabela. lá com o Peque França. Pois não, Adriana? Só uma correção, o amarelo não foi pro Inayan, não. Foi pro Jonathan Costa, do Guarani, que fez uma falta anterior. O árbitro esperou o lance seguir e depois aplicou o amarelo pro camisa 4 do Bugre. Ele chegou aqui à nossa frente, aqui ele chegou por baixo, chegou atrasado, cometeu a falta, a equipe do Volta Redonda levou vantagem, mas amarelou. Com isso, Carlão, são 2 zagueiros com cartão amarelo da equipe do Guarani. Tomar cuidado, né? Inclusive o Jonathan saiu à caça ali, já fez uma outra falta, uma falta normal do jogo, mas precisa tomar cuidado. Trabalha Guarani mais uma vez no campo de ataque, o João Paulo lá pela direita, ele breca. Tem marcação do Naninho pra cima dele, toca na bola, o Naninho joga pra fora, arremesso manual pro Bugrão. É lá pela direita, o toque de 5 minutos. Tá anotando aí já 5 minutos e chega no tempo. Arremesso manual pela direita e Inayan tá na cobrança. Ele busca alguém, ninguém se apresenta, joga no Cachoeira, devolve, Inayan, domina, coloca no gramado, recua no sistema defensivo com o Donato. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 5,5 de bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Volta Redonda. 0 também para o Voltaço, Lupe. Central da bola. Clássico lá na Neoquímica Arena. Corinthians com um jogador a menos vai empatando com o Palmeiras em 0-0. 3 minutos da segunda etapa. Hugo Souza faz uma defesa espetacular. O Palmeiras com a mais pressiona o Timão. Futebol Globo CBN. Bugrão no ataque, Cachoeira toca na bola, Inayan devolve mais atrás, começa com Donato. Donato cruzou na grande área, subiu lá dentro de cabeça para fazer o quarto zaga. O Alan Ferreira cortou, a bola vai sobrando com a equipe do Guarani, que vai se mantendo ali com a bola dominada, mais uma vez toda encolhida a equipe do Volta Redonda, só tem na frente ali o Furtado, tá sozinho, já toca a bola Guarani, lá pelo lado direito, mais uma vez o Inayan cruza na grande área, sobe de cabeça Alan Ferreira, ele faz o corte, Vagninho tira de cabeça, sobra com o Furtado, briga por ela, Jonathan Costa chega por último ali, o Donato recua com o Kaique França, o Furtado vai pra cima do Kaique França, o Kaique dá um bicão nela, na perna da canhota, joga pro campo de ataque. Já responde ali o Lucas Adel, bota mais uma vez o Voltaço no campo de ataque aqui pela direita, Romarinho recebeu, dominou, bateu pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Carlão de Freitas, segundo tempo, quase 7 minutos, Carlão. O Guarani volta demonstrando atitude, mas o Volta Redonda parece que está um pouco mais empenhado em atacar, né? Tanto é que já criou aqui uma oportunidade com o Romarinho, o Guarani precisa tomar cuidado, dar mais velocidade, mais ritmo nessa ação defensiva que ou na primeira ação de construção, porque fica com toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, o Volta Redonda se arma e não acontece nada. Então o Guarani precisa de mais velocidade nessa troca de passes para pegar aí uma abertura na defesa do Voltaço. Volta Redonda vai se mantendo no ataque lá pela esquerda, mais uma vez quem chega lá na cobrança é o Jean, com as mãos, faz o arremesso, joga ali com a chegada do Naninho, vem Romarinho, toca na bola, recebe mais atrás ali o Denner, recua para começar de novo lá com Alan Ferreira, chega a marcação em cima dele, dá um tapa na bola lá pela esquerda, por ali com o Lucas Adel, toca na bola, vem pelo meio, Vagninho recebeu, botou na frente, fez a tabelinha, na devolução, devolveu errado ali, João Paulo agradeceu o presente e ficou com ela, João Paulo faz o lançamento na ponta esquerda, lançamento feito, sobe de cabeça o Alan Ferreira para fazer o toque
já na saída de bola rápida, aqui pela direita do Pedro Costa, bota a velocidade, bola enfiada na frente da grande área, chegou Romarinho, bateu, Kaique França, vai para fazer a defesa e bota ordem na casa do Guarani, Adriana. Vai gostando do jogo agora o Volta Redonda, né? 2, 3 descidas já o ataque, com 8 minutos desse segundo tempo, a torcida fica impaciente. Antônio Lupe. Tem gol lá no Mineirão, o Cruzeiro marca o segundo para cima do Bragantino, agora Cruzeiro 2, Christian marcou o segundo, Bragantino 1. Guarani sai jogando mais uma vez com o Jonathan Costa aqui pela esquerda, encosta a marcação do Denner para cima dele, recua com Donato. Vem Donatão pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do gramado, abre lá pela ponta direita, por ali com o Inayan, ele chega, recebe e domina. Volta com Rafael, toca mais atrás com Donato, rola com o Jonathan Costa. Né, Cabelo? Esses passes, eu acho que o Hélio já precisa se mexer, já. Precisa colocar um jogador criativo ali para fazer essa primeira construção, porque a torcida já pega no pé. Emerson recebe pela esquerda, devolve com o Jonathan Costa, recua. Williams Farias, torcedor não gosta, toca do lado com o Donato, já olha lá pro Rafael, mas ele prefere o passe com o Inayan, recebe lá na ponta direita o Inayan, cruzamento na grande área, forte, direto para fora. Na verdade, quem recebeu lá na ponta direita foi o João Paulo, fez o lançamento para o Inayan, muito forte, a bola foi para fora, só tiro de meta, Adriana. O Inayan até agradeceu, porque a ideia, o plano do João Paulo foi bom, mas na hora da execução foi muito forte. Só tiro de meta pro Volta Redonda, que já vai cozinhando o jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Cruzamento na área, mas nas mãos ali do Felipe Avelino. Faz a defesa, sai jogando pelo meio errado. Recuperou o Herbert de frente para a grande área. Preparou, bateu, golaço! Direito! Guarani! Direito alto na gaveta. O Felipe Avelino, ele até faz de conta. Felipe Avelino, ele sai jogando errado, deu a bola nos pés do ataque do Guarani. O Herbert se aproveitou, soltou um canudo. Quando ele chuta forte, o goleirão ele até faz o esforço de ir pra bola. Mas ela estufa a rede a 10 minutos. Esse chega no tempo, um golaço do Herbert. Guarani. De novo Herbert. De novo Herbert, acho que é o artilheiro do Mugrão. A Adriana vai dizer pra nós aí. Deu xiriguidum pra ele. Um pro Guarani, nada pra equipe do Volta Redonda, Adriana Almeida. Eu diria que quase metade desse gol foi por méritos do William Farias. Porque quando o Volta Redonda tentava sair pro jogo, ele veio como um trator. Roubou essa bola muito bem e entregou pro Herbert. Que aí, com a defesa desorganizada, conseguiu levantar a cabeça, dar 2 toquinhos na bola e meter um canhão sem chances pro Felipe Avelino. Guarani na frente, 1-0. O Bugrão tá na frente. Comecinho de segundo tempo, o Bugrão tá na frente com um golaço do Herbert. Que golaço, Carlão de Freitas. Nossa, providencial esse gol, ainda mais no tempo em que saiu, porque a torcida já começava a ensaiar algum protesto, já começava a ensaiar algumas vaias e a saída de bola, a marcação do Guarani foi perfeita, né? Subiu, aliás, essa marcação com o William Farias fazendo a pressão e sobrou pro Herbert tranquilo e bateu bonito, marcando um golaço. 100% de aproveitamento dele, né? 2 jogos, 2 gols. Sensacional. Pois é. Dá câmera mais uma vez a equipe do Guarani na roubada com o Emerson pela esquerda, já bota a velocidade. Marcação acompanha o Romarinho de longe. O Emerson vai carregando, vai lá na linha de fundo, pintou o cruzamento, a bola vem pelo bico da grandeira, passa por todo mundo. Não tem ninguém ali no meio para empurrar para dentro do gol. A bola atravessa toda a grandeira, vai para fora e arremesso no nó. Teve desvio, na verdade, no meio da grandeira. O arremesso é pro Guarani, lá pela direita. O Inayan tá lá. Na cobrança tem pressa, faz o arremesso ali com o Rafael. Levanta a cabeça mais atrás com o Donato. Ele quem recebe o capitão Bugrino já faz a ligação com o William Farias, devolve lá pela direita com o Rafael. O zagueirão que vem pro campo de ataque, vem carregando a equipe do Bugre lá pela meia direita, dá um tapa nela, faz a ligação com o Inayan. Entra lateral do campo, devolve no Rafael. Domina, levanta a cabeça, toca mais atrás, começa de novo por ali com o Donato. 12 minutos e 40, 1-0, o Bugrão tá na frente, o golaço do Herbert. Adelar. Oi. E você falava da artilharia do Herbert.
100%, né? 2 gols do Guarani na Série C, 2 gols do Herbert. Na temporada são 3 gols, ou seja, dos 9 que o Guarani marcou, 1/3 deles foi do Herbert, artilheiro do Bugre. E todos os gols importantes, todos os gols são importantes. Daqui a pouco a gente fala, porque vem pra cima mais uma vez aqui o Volta Redonda com o Romarinho. Toca na banda, recua para começar de novo. Começa lá atrás, começa tudo de novo ali com o Pedro Costa. O Herbert marcou 3 gols. Vitória no derby. O empate Salvador depois do pênalti perdido na semana passada lá no Maranhão, com o Maranhão, e hoje aqui coloca ele na frente. É o típico jogador moderno, né? Um jogador que atua em várias posições no setor ofensivo, como o último homem ou pelos lados, aqui no Guarani jogando pelos lados do campo com muita força, né? Jogador que tem muita arrancada e esse faro de gol que é importantíssimo. Williams Farias toca na bola, faz a abertura com Cachoeira lá pela direita, Rafael tenta por baixo fazer a finta, vai programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada. Agora ele pega uma falta que favorece a equipe do Volta Redonda, falta do Donato. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Voltaço ali pela meia esquerda, Adriana. E o Luciano Naninho agora reclama bastante com o árbitro por conta de um possível cartão que o árbitro não aplica. Rafael tomou uma pancada também aqui perto do meio-campo, agora que está recuperado para ir lá ajudar no setor defensivo. Vai vir bola aérea para a defesa do Guarani. E quando o árbitro anota a falta, ele sai correndo, ele vem aqui perto da grande área, aqui apontando alguma coisa. Eu não consegui entender o que ele apontou ali. Porque o Donato que cometeu a falta, do jeito que ele correu, achei que ele fosse dar o cartão pro Donato, não deu, mas ele sai falando, não é com o Donato que ele tá falando. Ele tá falando com outro jogador ali que eu não consegui identificar qual foi. É falta pro Voltaço, vem bola pra grande área, levantamento ali pelo meio. Donato sobe, faz o corte, chega por baixo. Herbert faz a roubada e bola toca no Cachoeira. Ligou com o João Paulo lá pela direita. João Paulo tenta a ligação. Já tentava de primeira, era o lançamento pro Herbert, ia sair na barba ali do Avelino, viu, Adriana? O João Paulo agora deu aquele sorrisinho maroto pro companheiro, porque se essa bola passa, era quase 2-0, viu, Cabela? Bola pra fora, Rebi chama pro Guarani, lá pela direita, o Inayan tá lá na cobrança, o Rafael tá ali do lado pra receber, lá na frente tem o Herbert, ali pelo meio tem o João Paulo, mais no círculo central do gramado tem o William Farias, ele prefere o Rafael. Faz a devolução ali com o Rafael, que toca no Kaique França. Goleirão do Guarani, ajeita na perna direita, despacha pro câmbio de ataque, dá um bico na bola, ela vai caindo ali pelo meio, o João Paulo faz a proteção, tem 2 jogadores pra cima dele de cabeça, faz o desvio, o Denner joga pra fora, arremessa Manó pra equipe do Bugre. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo, segunda rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Herbert, golaço. Volta Redonda. Nada para a equipe do Voltaço, Lupe. Central da bola. Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras empatam em 0-0, 13 minutos da segunda etapa. Lembrando que o Corinthians está com um jogador a menos. André foi expulso pela Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa. O Novo Horizontino vai vencendo o América Mineiro por 2-0. Futebol Globo CBN. Passamos de 16 minutos, toca a bola na saída da equipe do Volta Redonda. O Luca consegue fazer o corte, o Herbert ficou com ela, dominou, botou na frente, mas quando ele domina a bola dá uma escapada, ele tenta consertar, mas não consegue. A bola de graça vai lá com tiro de meta que favorece a equipe do Volta Redonda. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro e Amortecedores e Amorro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Ô Carlão, com esse 1-0 do Guarani, o Volta Redonda tem que sair. Sim. O Guarani tem que saber usar isso aí agora, Os né? espaços vão aparecer, como nessa jogada aí com o João Paulo errou o passe pro Herbert, mas foi um contragolpe, né? Que poderia ter sido fatal. Então os espaços vão aparecer, o Guarani precisa dessa velocidade para matar o jogo. É pela esquerda, vem Emerson, como ela preparou o chute de longe, um canhão, gol! O Cocoricocó! Jiriguidu! É do Bugrão, Emerson! Mais um canhão de fora da área, dessa vez pela meia esquerda, quase no bico da grande área. O Emerson enfiou pela cara da bola um canhão. O Avelino! Guarani. Eu não consegui entender como ele quis defender essa bola aí.
A bola passou por ele, estufou a rede. O Guarani faz 2-0 aos 17 minutos deste segundo tempo. Emerson faz um canhão de fora da área. Deu Ziriguidum pra ele. 2 para o Bugrão. Nada para a equipe do Volta Redonda, Adriano Almeida. Gol para dar tranquilidade para a torcida bugrina e muita alegria para esses jogadores. O Emerson bate muito bem na bola, chuta forte, sabe chutar colocado também. Ele recebeu perto do bico da grande área pelo lado esquerdo. Teve espaço, chutou muito forte, mas o Felipe Avelino colaborou demais com esse gol. Ele foi tentar espalmar, estava com os braços juntos, próximos ao rosto. Mal viu essa bola passar, aceitou. Guarani na frente, 2-0. E mexe de baixeada ali a equipe do Volta Redonda. Daqui a pouquinho a Adriano Almeida confirma tudo pra nós. Agora Carlão de Freitas. Se falar que foi mão de alface, não foi. E a gente tá numa posição privilegiada aqui, né? Deu pra ver certinho a posição da bola e era uma defesa tranquila de fazer. Você é um grande goleiro lá em Americana. Antônio Lupe, um dos maiores goleiros da história do futebol de várzea de Ribeirão Preto. Vocês defenderiam essa bola. O Emerson chuta forte, o Emerson teve os méritos, logicamente. Mas o goleirão deu uma bela de uma colaborada. Melhor pro Guarani, 2-0, acho que praticamente mata o jogo e dá tranquilidade agora, até para aumentar o placar. Um jogo que parecia ser um jogo difícil, complicado, amarrado, ele clareia pro Guarani com possibilidade de um placar elástico. Tomei um belo bandido hoje no Campeonato da Empresa. Foi mais ou menos igual do goleirão aqui. E eu dei o canto pro cobrador da falta. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ele fechou o olho com a pancada do Emerson. Ô, Cabela. Oi, parece que ele fechou o olho, fala, Lucas. Mas até o cinegrafista, porque o chute foi muito forte. O cinegrafista da transmissão também, na hora que se o cara tem labirintite, olha, um abraço. Que beleza, hein? Que beleza. Meu Deus do céu. 19 minutos e 52-0 para a equipe do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Bugrão na frente, 2-0. Daqui a pouco a Adriana informa que mexeu de baseada a equipe do Volta Redonda. Eu consegui anotar quem saiu, viu, Dri? Quem saiu, eu consegui anotar tudo aqui. Eu também. Mas espera um pouquinho. Vai lá, porque o Cachoeira já puxa o Guarani no contragolpe de novo, abre com o Emerson, aqui pela esquerda, ele vai lá na linha de fundo, tem marcação em cima dele, ele breca, vai pro cruzamento, bola travada, o zagueirão faz o quarto, tira o perigo dali, ela sobra pela intermediária, mais uma vez na saída da equipe do Volta Redonda, toca na bola errado, deu de graça, Luca ficou com ela, bobeou no domínio, mas consegue segurar, domina a bola, faz a abertura lá pela direita com o Herbert, devolve com o João Paulo, vai na tabelinha, Herbert recebe linha de fundo, vai no cruzamento. A bola fechada, teve desvio, o goleiro estava saindo para o meio da pequena área, ele volta ali, bola toca na rede, vai para fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani, Adriana. Tá empolgado o Herbert, mas também com um pouco de câimbras agora, depois de tanto esforço, o companheiro dele, né, na verdade adversário do Volta Redonda, é quem vai fazendo um alongamento. Claros sinais de câimbras do Herbert, não sei se vai dar para ele, Cabela. Enquanto isso, eu vou confirmar as alterações. Vamos lá. Foram embora o 8, o Denner, e também o 28, Rafael Furtado. Confere? E o Romarinho, 26. 26, Romarinho também. Entraram 18, Caio Henrique. 19, Blanco. Agora o último eu preciso ainda confirmar, Cabela. Acho que 17 em campo. 27 em Cauã. Isso. O 19 é o Blanco, certo? Isso mesmo. 19 é o Blanco. E o 27 é quem? Cauã. Cauã, muito bem. Cauã, as mexidas aí do William de Matia, o técnico da equipe do Volta Redonda, que já mexeu de baseada, já tinha entrado Alan Ferreira no primeiro tempo no lugar do Lucas Rocha contundido e agora mexe logo 3 de uma vez, justamente porque toma 2-0 com menos de 20 minutos desse segundo tempo, quer dar uma sacudida na equipe, né, Carlão? E tomar cuidado para não tomar uma goleada, né? Porque o jogo escancarou pro Guarani e agora com confiança, toque de bola, a torcida acolheu o grupo, a possibilidade de tomar uma goleada é grande, por isso que ele tá tentando guarnecer a defesa. Escanteio pro Guarani, vem bola pra grande área, sobe Donato de cabeça, ele faz o cabeceio, mas ela vai longe do gol, tiro de meta que favorece a equipe do Volta Redonda. Pois não, Adriana? O Guarani agora também mexeu, saiu o 11, Herbert, autor do primeiro gol, né? Mais uma noite de herói aqui no Brinco de Ouro do camisa 11 do Guarani. Tá deixando o gramado para a entrada do 23, Mirandinha. O detalhe é que o Herbert ganhou a vaga do Mirandinha como titular nesse jogo
e agora o Mirandinha o substitui. E detalhe, a chuteira do Mirandinha é igual do Herbert. Pelo menos daqui de cima é igual. Olhando daqui é igualzinha. Toca a bola mais uma vez, Guarani na roubada. Williams Farias joga no João Paulo. Lançamento na ponta canhota ali pro Cachoeira. Chegou na linha de fundo, tem marcação em cima dele. O Cachoeira encarou ali o Pedro Costa. Sassaricou pra lá, pra cá, brecou. Tocou mais atrás ali com o João Paulo. Recebe João Paulo, devolve ali pela meia esquerda com o Williams Farias. Preparou o chute, preferiu o toque. Cachoeira rolou. João Paulo ficou com ela. Foi de um lado, virou do outro. Chegou o zagueiro por baixo. Tava lá para fazer o corte e dar um bico na bola, tira o perigo do meio da área. Ela passa por todo mundo, passa pelo Branco, mas não passa pelo Donato, que devolve com o Mirandinha, aberto lá pelo lado direito. Mirandinha já faz de domínio, encosta a marcação em cima dele, prepara o chute, prefere o passe. Inayan recebe na ponta direita, Jean encosta na marcação. O Inayan puxa mais atrás, toca na bola, Rafael adiantou demais. Zagueiro, né? Foi zagueiro ali o Rafael. Ainda ganhou lateral, ainda o último toque de jogador da equipe do Volta Redonda. 23 minutos deste segundo tempo, 2-0. O Bugrão tá chegando. Você que tá chegando agora, 2-0 para o Bugrão, hein? Herbert a 10, um golaço, e Emerson a 17, num chutaço de fora da grande área. E vou falar baixinho, só para você que chegou agora, tá? Só para você que chegou agora. Foi um frangaço, viu? Meu Deus do céu. Foi um cocoricocó do goleiro. Jesus, Avelino, é assim que fala. Avelino, é o goleiro. Felipe Avelino. Toca a bola mais uma vez, a saída da equipe do Volta Redonda ali com o Alan Ferreira. Abre lá pela esquerda, recua. Começa com o Lucas Adel, tenta o tapa na bola. O Guarani aperta a marcação, mas sai jogando com o Marquinho. Domina, faz a finta, chega, vai pra cima dele o William Faria. Fica com a bola, o árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo, rouba a bola. Foi o Rafael, recua. A torcida não gosta, porque o William Faria veio com pressa para chegar no ataque. Rafael recua lá com o Inayan. Começa de novo. William Faria faz a finta ali para cima do Blanco. Joga a bola pela meia. Rafael toca no Cachoeira. Marcação encosta. Abre com o Emerson. Ponta canhota. Adiantou demais a bola. Chegou marcação. Finta bonita. Mas tá tudo parado. Subiu a bandeira lá do senhor Lucas Costa Modesto. O auxiliar número 1 que anota impedimento. Ataque do Guarani, Adriana. Mais um impedimento do Emerson Barbosa. No momento em que o Volta Redonda mexe de novo. Tá indo embora o camisa 10, Luciano Naninho, para a entrada do 30, Juninho. Vai o Inho embora, entra outro Inho, Juninho, tá em campo. Camisa 30 da equipe do Volta Redonda. Agora o Matia, ele não pode mexer mais. Já foram 5 mexidas na equipe do Volta Redonda com apenas 25 minutos do segundo tempo. Tem que torcer muito aí para ninguém ter câimbra. Perigoso, né? Muito perigoso, né, cara? Muito tá cedo, com né? 2 na sacola. Perigoso, lá. Vem Guarani na roubada de bola, João Paulo. Rolou com o Luca lá pela direita, tentou cruzamento, a bola vem pelo meio. Alan Ferreira se estica por baixo, dá um bico na bola, joga pra fora do campo em escanteio. Porque atrás dele o Cachoeira ia chegando, babando ali, Adriano Almeida. Joga mais leve agora o setor ofensivo do Guarani, sem aquela responsabilidade de precisar marcar um gol a qualquer custo. Agora o Luca tentou dialogar com o Cachoeira, com a ponta ali. No último minuto, o Alan Ferreira fechou a porta, meteu para escanteio. Voltaço tem que se cuidar para não vir goleada aí, hein? Nono escanteio do jogo, 8º para a equipe do Guarani. Mirandinha tá na cobrança lá pela ponta direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. Mirandinha, levantamento feito ali pelo meio, passou por todo mundo, vai sobrando com Cachoeira. Dominou, colocou no gramado, devolve o cruzamento lá na segunda trave. João Paulo tenta ajeitar de cabeça, pegou mal na bola. Na verdade não foi um cruzamento do Cachoeira, né? Ele deu um 3 dedos ali, que não foi cruzamento, deu um bicão na bola ali, ó. João Paulo até tentou consertar, mas a bola foi para fora, arremesso manual que favorece o Volta Redonda. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo. Série C, segunda rodada, aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2, Herbert e Emerson. Volta Redonda. Nada para a equipe do Volta Redonda, Antônio Lupe. Central da bola. E o Corinthians vai se complicando. Mateuzinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Agora o árbitro vai pro VAR para ver algum outro tipo de problema, mas por enquanto 0-0 no placar. E achou que não ia ter, né? Mas tem. Pela segunda divisão da Albânia, o Eagle Football venceu o Delfina por 2-0. Futebol Globo CBN.
Eu gostaria que o Lupe repetisse o nome das equipes, porque eu não consegui entender, viu? Segura aí, Lupe. Vem, volta redonda, trabalha a bola ali. O Jean bateu pro gol. Kaique França. Cai, fica com ela. Fala, Lupe. Vai lá, repete o nome dos times. Eagle Football 2, Delvina 0. Segunda divisão, tá pegando fogo o futebol lá na Albânia, mas é a segundona, é a Bezona. Confirmando, Mateuzinho foi expulso. Corinthians com 2 a menos contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Agora o William Farias deu um recuo de bola ali pro Kaique França. O Kaique França olhou pra ele e falou assim: muito amigo você, hein? Muito amigo, hein, Carlão? Amigão, hein? Que é isso? Tem mudança no Bugre. Opa, vai mexer 2 vezes lá, Adriana. Sim, tá indo embora o Guilherme Cachoeira com a 21. Tá saindo aí pertinho de vocês, inclusive. Pra entrada do 7, Guilherme Parede. Quem sai também é o Luca com a camisa 9. Pra entrada do 19, Kevin. Muito bem. Kevin está em campo. Eu escutei algum xingamento aqui. Escutei algum xingamento de torcedor. Eu não consegui entender se é porque tirou o Luca. Não consegui entender. Daqui a pouco o Carlão, se ele entender, ele vai falar aqui com a gente aqui. Vai trabalhando mais uma vez com o Cauã, a equipe do Volta Redonda ali pela meia. Faz a finta no primeiro, passa no segundo, dá um toque na bola. Chega Donato por baixo, toca na bola, mas comete a falta. O jogo tá parado, é falta que favorece o Volta Redonda ali pela intermediária. É falta que vai levar perigo para a meta do Kaique França, Adriano Almeida. É uma falta bem frontal agora, né? E perigosa. Tanto é que o Kaique França já pede muita atenção ali na formação da barreira. O jogador que bate muito bem na bola do Volta Redonda, o Jean Vitor, lateral esquerdo, já está próximo por ali. E também o Pedro Costa, lateral direito. Laterais direito e esquerdo do Voltaço, conversando para ver quem é que vai cobrar essa falta. Preocupado, Kaique França, barreira armada ali um passo à frente da linha da meia-lua da grande área. O Pedro Costa vai se ajeitando, o Jean já está ali posicionado, ambos na cobrança da falta. É falta para o Volta Redonda. É bom momento para a equipe carioca. O árbitro manda a barreira voltar ali no lugar. O senhor Maguielson Lima Barbosa. Ele vai lá do outro lado, chama a atenção de um, chama a atenção de outro, vai para a cobrança da falta. Autoriza a cobrança da falta, vai Jean para a bola, bateu rasteirinho, Kaique pegou. Segura, Kaique. Defesa em 2 tempos, bota a ordem na casa e tem pressa. Na devolução, sai jogando com o Mirandinha aqui pelo lado esquerdo. Mirandinha tem marcação em cima dele do Pedro Costa. Bola pra fora. O árbitro no arremesso manual para a equipe do Volta Redonda. Nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 passados, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani, um golaço do Herbert e Emerson marcaram. Volta Redonda. Vou corrigir, um golaço do Herbert e um frangaço do goleiro. Emerson fez o segundo. 2 pro Guarani, 0 também, 0 pra equipe do Volta Redonda, Lupe. Central da bola. 28 minutos na Neoquímica Arena. O Corinthians com 2 a menos vai empatando com o Palmeiras em 0 a 0. Terminou no Rio. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1. Em andamento na segunda etapa, o Cruzeiro vai vencendo o Bragantino por 2 a 1. Mirandinha recebe falta ali, o ápice não foi nada, segue o jogo, ela sombra. Na saída de bola com o Vagninho, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, é pro Jean, é lá pelo lado esquerdo. Se encolhe toda a equipe do Guarani, o Volta Redonda vem para cima, tocando a bola, trabalhando o Caio. Dá um tapa nela, faz a abertura na ponta esquerda, era pro Marquinho. O Inayan tá lá, domina, gira, dá um bico nela, joga para fora do campo, arremesso manual. Para a equipe do Volta Redonda Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, Parede e Kevin tá em campo no lugar do Herbert e do Luca. É, o Herbert por questão física, o Kevin para dar uma oportunidade, ainda mais o jogo que ficou leve pro Guarani, ficou tranquilo, é uma boa chance aí pro Kevin entrar e de repente marcar um gol e tal, ganhar confiança para ser um jogador importante no elenco do técnico William Cizenando. Mudanças normais aí para até poupar alguns jogadores. Essa encolhida é normal do Guarani? Normal, faz parte, 2 a 0, o Guarani fica com o contragolpe à disposição com possibilidades de aumentar o placar. Trabalha, Vagninho já toca na bola aqui pela meia direita, quem recebe foi o Blanco, domina, gira do lado, gira do outro, é o Juninho, rola mais atrás trabalha com o Alan Ferreira, breca, olha, busca espaço, contra aberto aqui pelo lado direito, o Cauã, faz o domínio, Mirandinha vai para cima na marcação, ele recua.
para começar de novo com Alan Ferreira. 32 minutos e meio deste segundo tempo. 2-0, o Bugrão tá na frente. Guarani vai ganhando o jogo 2-0 para cima do Voltaço. Bota a bola no campo de ataque ali com o Cauã. Equipe do Volta Redonda. Cauã faz o break, escapa da marcação, rola a bola pela ponta direita pro Pedro Costa. Ele chega, evita a saída, fica com ela. Preparou o cruzamento na área. Sobe Rafael de cabeça. Bom, Rafael foi ali um atacante, hein? Jogou mais pro meio da grande área. Chega a zaga do Guarani, rasga. Dá um bico na bola e Nayan sobe lá no 25º andar, cai ali nos pés do zagueiro o Lucas Jadel, mas o árbitro pega uma falta lá na área, favorecendo a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Guarani que não tem pressa alguma agora para cobrar essa falta, vai vencendo por 2-0. E um detalhe interessante, Cabela, o Guarani, essa é a 4ª vitória do Bugre nessa temporada, 11º jogo. As outras 3 vitórias foram pelo magro placar de 1-0, contra Velo, Portuguesa e Ponte Preta. Ou seja, é a primeira vez no ano que o Guarani vai vencendo por 2 gols de diferença. Trabalha mais uma vez o Guarani na saída, vem para o campo de ataque, lançamento, chega ali pelo lado direito, faz o domínio, o Kevin. A bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Volta Redonda, fica reclamando ali o Parede, mas o arremesso já foi cobrado, trabalha a equipe do Volta, sai jogando ali pelo meio, trabalha com o Juninho, recua, lá atrás começa de novo com o Alan Ferreira, que dá um tapa na bola para o Pedro Costa, aqui pelo lado direito, Pedro Costa domina, recebe, faz abertura, lado direito com o Cauã, tenta imprimir velocidade, a equipe do Volta Redonda, o Guarani fica bem postadinho, fechadinho ali pelo meio campo, o Cauã faz a finta do primeiro, escapa do segundo, toca na bola, Jonathan Costa fica na sobra, fica com ela, João Paulo, vai para tabela bonita, Jonathan Costa, o zagueirão, ele carrega, vem pra cima, dá um tapa na bola, joga na frente do goleiro, foi pra finta, Parede, preparou, bateu pra fora, perdeu o ângulo, tentou fazer o toque, ela foi pra fora, pra sorte da equipe do Volta Redonda, quase o terceiro gol do Guarani, Adriana. É muito mérito agora do goleiro Felipe Avelino, né? Tentou se redimir do frango que tomou no segundo gol, marcado pelo Emerson Barbosa. Agora fechou muito bem o ângulo do Guilherme Parede, foi a caça do atacante do Guarani, até que ele finalizou mal. Tiro de meta já cobrado. Aliás, o goleiro Felipe Avelino ele envolvido diretamente com esse placar de 2-0, porque o primeiro gol do Guarani foi o golaço do Herbert, mas é uma jogada que ele sai jogando errado. Isso, ele sai jogando errado. Ele sai pelo meio, né? Aí joga errado ali numa fogueira danada, o Guarani recupera a bola, faz o golaço. Depois toma um frango histórico, né? Porque olha... Vai chegar no vestiário, os companheiros vão olhar pra ele. Eu acho que ele fechou o olho quando o Emerson chutou aquela bola. Não é possível, Carlão. Ele fechou o olho. Você que tá em casa acompanhando o somzão da CBN aqui, não viu o gol, depois procura aí na internet, se baixar o gol, você vai ver, ele fechou o olho, não é possível. Olha o Guarani no campo de ataque, Mirandinha recebe lá pela ponta direita, brecou, marcação do Adel em cima dele, chacharicou, buscou, perna da canhota, bateu cruzado, pra fora do gol. Sai à direita do Felipe Avelino, ela vai pra fora em tiro de meta pro Volta Redonda, Adriana. Chute que arrancou muitas palmas do torcedor agora, jogada individual do Mirandinha pelo lado direito. Ela quase beliscou a trave do lado direito do goleirão que estava nela e já cobrou o tiro de meta. Agora uma pressa danada do Voltaço. Vamos girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 35 minutos e 40. Bola tá rolando pela segunda rodada aqui no Brinco de Ouro, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Voltaço no ataque, lançamento, Juninho, linha de fundo, tentou cruzamento, chegou por baixo para fazer o corte e joga para fora. William Farias faz o corte e joga a bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Volta Redonda. Aqui, placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Volta Redonda. 0 pro Volta Redonda. Lupe, ele fechou o olho, viu, Lupe? Não é possível. Central da bola. Neoquímica Arena, Yuri Alberto perdeu uma excelente chance de marcar pro Corinthians, que joga com 2 a menos na Neoquímica Arena, mas por enquanto 0-0 pela Série C do Campeonato Brasileiro. A Inter de Limeira venceu a primeira, foi até Goiás e venceu a Anápolis por 2-1. Futebol Globo CBN. Tem mais um jogador com câimbras ali do lado do Guarani. A Maca já está em campo e 2 jogadores na lateral do gramado lá para entrar para a equipe do Guarani. Vai mexer pela última vez ali o Cizenano, viu, Adriana? Já Maurício Antônio na beira do gramado juntamente com o Isaac. Os dois já estão bem pertinhos de entrarem. O João Paulo deve ser substituído pelo Isaac, né? Já está até saindo na maca móvel, só vamos esperar para confirmar a placa. No lugar do Maurício Antônio, eu vou esperar mais um pouquinho também para ver quem é que vai sair. Olha aí, confirmado então, saiu camisa 10, João Paulo, para a entrada do 18, Isaac,
A outra mudança, acho que... Não vai esperar não, já vai ser agora. Vamos ver a Mariana Nani Batalha, quarta árbitra. 3, camisa 3, o Rafael tá indo embora também. Para a entrada do 13, Maurício Antônio. As últimas mexidas, as últimas paradas com 37 minutos deste segundo tempo. Escanteio. É para a equipe do Volta Redonda. Na cobrança tem Pedro Costa de perna direita. Vai todo mundo lá para a área, hein? Todo mundo na área. Autoriza a cobrança. O árbitro do jogo. Vai Pedro Costa, cruzamento. Primeiro para o William Costa. Esticou todo para fazer o quarto. Ela sobra com o Mirandinha. Faz a finta. Opa! Deu vantagem. Sobra de bola com o Kevin. Ele carrega a bola. Vai invadindo a grande área aqui pro lado esquerdo. Fez o break. Puxou na perna direita. Buscou alguém pro passe. Tentou a batida. Explodiu em cima do zagueiro. Parece que acabou a perna do Kevin nessa corrida. Tá fresquinho em campo, Carlão. Ele arrancou, né? Desde aqui do campo de defesa. Chegou um pouco cansadão, sim. Chegou pesadão lá na frente, lá. Não conseguiu finalizar. Tem jogador do Guarani caído, é o Mirandinha. E o jogador que fez a falta, olha, ele era o último homem. Tava aqui na intermediária, mas era o último homem do lance. E recebeu o cartão amarelo, né, Adriana? Foi só amarelo mesmo pro camisa 18. O 18 é o Caio Henrique, enquanto o Mirandinha ainda tá sentindo bastante essa pancada. Eu achei que foi uma pancada bem forte aqui, que ligou esse contra-ataque. Vocês falaram aí que acabou o gás do Kevin, e ele depois tomou uma bronca danada do Guilherme Parede, que veio correndo com ele pelo outro lado, acompanhando a jogada, e o Kevin não olhou para ver que o companheiro estava perto, então além de ter errado a jogada, também tomou uma bronca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Com esses 2 gols de hoje, Adriana, pelas contas que nós fizemos desde lá do começo do jogo, o Guarani está indo a 10 gols na temporada, né? Ou seja, 25% dos gols foram feitos hoje, é isso? Exatamente, Cabela. E, né, de novo, eu repito, é a primeira vez que o Guarani ganha por 2-0 um jogo nessa temporada. Ô Carlão, a gente pode dizer que esse Guarani, mesmo sendo a segunda rodada ainda, ele tá mais bem montado em campo do que o do Campeonato Paulista? Sim, e outra, é uma competição de um nível mais abaixo, né? E o Guarani tá muito forte para esta Série C, com o elenco fortalecido, com o elenco qualificado para essa disputa, com 2 jogadores ali do mesmo nível para cada posição, ou seja, um Guarani pronto para se classificar e fazer uma campanha de acesso. Eu tenho certeza disso. Trabalha mais uma vez o Volta Redonda do campo de ataque com o Juninho. Ele faz o domínio, gira pra lá, gira pra cá, gira do outro lado, volta a bola, começa de novo lá com Alain Ferreira. Zagueirão para zagueirão, o Adel recebe lá pelo lado esquerdo, faz o break na frente do Isaac, volta a bola mais uma vez aqui com Ferreira. Vem o passe pro lado direito com Pedro Costa. Recebe Pedro Costa, lançamento é pro Juninho, não consegue domínio. Emerson fica com ela, protege, gira de um lado, gira do outro, toca no Jonathan Costa, devolve no Emerson, tenta se livrar da bola ali, tá apertadinho ali, tenta o lançamento no meio do caminho, o quarto foi feito, a bola pra fora. É manual que favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 passados, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Herbert, um golaço. Emerson, um frangaço. 2 pro Guarani. Volta Redonda. 0 pro Volta, Lupe. Central da Bola. 38 minutos do segundo tempo. O Corinthians, com 2 a menos, vai empatando com o Palmeiras em 0-0 na Neoquímica Arena. Em andamento pela Série C, outros 2 jogos. Amazonas e Ituano empatam em 0-0. Lá no Sergipe, o Ipiranga vai vencendo o Itabaiana por 2-0. Futebol Globo CBN. Mantém no campo de ataque a equipe do Volta Redonda. Caio com ela, o Cauã com ela. Toca na bola pelo meio, o Guarani já recupera a bola. Parede, levanta a cabeça, encontra aberto o Inayan. Lá pelo lado direito, já carrega, tem uma avenidona ali pela direita, ele breca. Olha, toca mais atrás, chega por ali o Maurício Antônio, devolve a bola no Inayan. Maurício Antônio faz o domínio na perna da canhota, recua com o Donato para começar de novo. E para cima do Donato vem que nem ali o caminhão. Toque feito errado, sai Kaique França, faz a finta com ela, dá um bico na bola. Kaique França. Donato pede desculpas ali, botou o Kaique numa fogueira danada, mas o Kaique se virou lá, viu, Adriana?
Saiu jogando com os pés, sem fazer a falta, com todo o cuidado, mas Volta Redonda desce. Desce, mas recebe a falta. Maurício Antônio cometeu a falta ali pela meia esquerda. É outra falta que favorece a equipe do Volta Redonda. Volta Redonda vem pra cima. Carlão, não levou perigo até agora o Volta Redonda, mas o Guarani tá dando espaço pro Volta chegar. Eu acho que aquela coisa, o resultado, a vitória já tá definida, os jogadores demonstrando aí um certo cansaço, né? O Guarani ficou muito com a bola, tentou muito gol, principalmente no primeiro tempo, e vai se desgastando, mas é bom tomar cuidado, né? 42 minutos, toma um golzinho aí, complica, aí vira jogo de novo. Até mesmo porque saldo de gol é muito importante nessa Série C, lá na reta final. É falta que favorece o Volta Redonda. Vai todo mundo lá pra área, o Juninho tá na cobrança lá de perto à direita. Todo mundo lá dentro da grande área. Bom momento para a equipe do Voltaço. Vai pra bola, aperta a direita, levantamento feito ali pelo meio. Sobe, Jonathan Costa de cabeça para fazer o corte. Ela sobrou. Tomou madura ali o Caio. Ele de primeira do círculo central do gramado deu um bicão na bola. Ele achou que ia fazer o gol ali, Adriana, é isso? Não fez o gol, mas ganhou o leitão, Cabela. E eu aproveito para informar público e renda nessa noite no Brinco. Público total, 5.078 para uma renda de R$ 94.530. Guarani está jogando lá pela direita, mais uma vez o Irayan, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, faz o break, puxa ali pela meia, olhou de um lado, olhou do outro, ninguém se apresentou, o lançamento foi feito em profundidade pro Parede, brigou lá na frente com o zagueirão, era o Adel que estava por ali, faz o quarto, o zagueiro joga a bola com o Jean, gira o corpo, o Jean tenta o lançamento no meio do caminho, o Irayan faz a roubada, mas com falta. Jogo parado é falta que favorece a equipe do Volta Redonda. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha mais uma vez na saída de bola a equipe do Volta Redonda com o Pedro Costa. Bota a bola ali pelo meio, trabalha a chegada do Vagninho. Faz a abertura com o Jean Vitor lá do lado esquerdo. Ele domina, marcação do Parede, devolve no Vagninho. Vai o Kevin pra cima dele, recua com o Lucas Adel. O Adel rola a bola com o Ferreira aqui pelo lado direito. Vai trabalhando a equipe do Volta Redonda, vai tentando chegar no campo de ataque, Guarani fechado. A 295 chaves ali pelo meio. Vai trabalhando de novo a equipe do Volta. Lá para a esquerda, Jean recebe. Puxa pela meia. Não tem ninguém ali para fazer o passe. Ele busca alguém, toca na bola. O Marquinho recebe lá, renta a lateral do campo. Ele recua, começa de novo com o Lucas Adel. Vai tocando a bola, vai gastando o tempo. Até parece que está ganhando a equipe do Volta Redonda. Vai tentando encontrar um espaço. Lançamento feito lá pela ponta esquerda. Forte. Para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Vai subir a placa lá do acréscimo desse segundo tempo, já com 44 minutos e 50 deste segundo tempo. 2-0, Guarani tá ganhando. Você que chegou agora, o Herbert fez um golaço a 10 minutos do primeiro tempo. Foi um golaço. E aí o Emerson, uma pancada de fora da área, o goleirão. Frangaço do Avelino. Sai jogando mais uma vez a equipe do Guarani, tenta chegar no campo de ataque ali com o Isaac, faz a finta, rola a bola pela meia, chega a marcação forte ali pelo meio, comete falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani em cima da linha divisória do campo, Adriano Almeida. Falta bem perto do círculo central, no momento em que a arbitragem sinaliza, mais 5 minutos de acréscimos, vamos aos 50. Falta pro Guarani na cobrança. Quem chegou ali foi o Maurício Antônio, recebe de volta, toca na bola, vem buscar o jogo Inayan, ele já despacha no campo de ataque, lançamento feito, Jean se estica todo para fazer o quarto, é bola para fora, arremesso manual, para o Bugrão, é lá pela direita, o arremesso manual, o Inayan sem pressa nenhuma, chega lá à frente do Hélio, cizenando para fazer a cobrança, busca alguém para o passe, ninguém se ajeita ali, ninguém se prepara para receber, ele faz o arremesso, busca a chegada do Kevin, faz o domínio, carrega a bola, escapa da marcação, faz a ligação com o William Farias, que dá um tapa na bola com o Jonathan Costa pela esquerda, o zagueiro pela meia esquerda, rolou com o Emerson, vai na linha de fundo o Emerson para o cruzamento na grande área, passou por todo mundo, sobrou ali pela meia batida, ei, Nayan, perna esquerda, fez o chutaço, a bola foi longaça, bateu lá na ambulância, lá atrás, Adriana. Queria se consagrar num chute de primeira, pegou até com o canto do pé, tentando algo colocado, mas ela estava pingando, ele pegou totalmente embaixo dela. O Volta Redonda já repõe a bola, vai perdendo pro Bugre por 2-0. 46,5 deste segundo tempo. Reta final de partida. O Guarani vai conquistando importante vitória, hein? Empatou fora de casa na primeira rodada. Podia ter ganhado, mas empatou. Empatou no último minuto, gol do Herbert. E hoje o Herbert fez mais um gol. E vai o Guarani vencendo na segunda rodada da Série C. Vai chegando a 4 pontos dessa segunda rodada.
Bons números aí para esse começo de campeonato Série C do Guarani, hein? Trabalha a saída mais uma vez com o Jean. Rola a bola ali pela intermediária. Trabalha com o Vagninho. Recebe na perna direita, tenta a ligação na ponta direita para a chegada do Cauã. Recebe no peito, bateu no gogó, cai no gramado. Ele puxa pelo meio, tenta o tapa na bola. Lançamento feito pro Pedro Costa. Muito forte a bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Agora, o Volta Redonda, Carlão. O Volta Redonda. Pelo meu olhar hoje, vai brigar lá embaixo. Vai brigar lá embaixo. É um time que não apresentou nada assim de diferente. 2 jogadores apenas que chamam a atenção, o Naninho e o Marquinho, o resto apenas jogadores normais. Vai sofrer demais, vai brigar para permanecer. O Guarani cumpriu o dever dele. No primeiro tempo mais difícil, mais complicado, até pela ansiedade, a estreia da equipe jogando em Campinas, mas depois do primeiro gol a coisa clareou. E vem Bugrão para o campo de ataque mais uma vez aqui pelo lado esquerdo com o Emerson. Ele breca, rola a bola mais atrás com o William Farias, encosta ali o Isaac pelo meio, domina o Isaac, toca na bola com o Donato, rola pela lado direita com o Maurício Antônio. O Inayan tá livre de marcação, recebeu o camisa 2 do Guarani. Ele buscou espaço, ele busca alguém ali para fazer o passe, ninguém se apresenta. Recua mais uma vez com o Maurício Antônio, 48 minutos. Vamos a 50. O Emerson tenta evitar a saída, não consegue, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Volta Redonda. Finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. O árbitro manda voltar mais atrás ali para a cobrança. Faz o arremesso para trás ali, já começa com Pedro Costa. Bola pelo meio com o Vagninho. Marcação do Kevin para cima dele. Toca na bola, fez a tabelinha ali pelo meio. Perdeu a bola o Caio. Recupera o Guarani. Vem com o Isaac. Carrega pela meia. Bola rolada. Lindo lance. Mirandinha. De frente pro gol. A batida na... O goleiro toca na bola, ela explodiu no travessão. Safa-se a equipe do Volta Redonda, Adriana. Deu sorte agora o Felipe Avelino, que fez essa defesa no chutaço do Mirandinha. Muito bom na habilidade com a bola. Ele finalizou, perna direita. O Felipe Avelino espalmou e essa bola explodiu no travessão, evitando o terceiro do Bugre. Mirandinha de novo com ela, carrega da linha de fundo, pinta o cruzamento lá na segunda trave, sobe, Jean. Ele faz o corte e tira o perigo dali, sai jogando o Marquinho pelo meio, chega também para dar um tapa na bola, Juninho, tenta demais, Jonathan Costa, rouba a bola, mantém Guarani no ataque, lançamento foi feito, Cauã faz a roubada ali. Agora, o Mirandinha, cara, demorou demais para bater, demorou demais. Ele pode até marcar o gol, mas o Mirandinha e o gol é um caso assim. É para ser estudado. Ele tem uma dificuldade para marcar, cara. Ele entrou bem, criou teve 2 chances, essa da trave e uma outra que o goleiro defendeu, passou raspando, né? Mas ele tem uma dificuldade para marcar gol. Quando ele recebe a bola, que bola do Isaac. Que bola do Isaac. Clareou a jogada. Ali era para guardar, né? Bate de primeira, ele tentou ajeitar a bola. Bate de bico pro gol. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 2 pro Guarani, Herbert e Emerson. Volta Redonda. Nada pra equipe do Volta Redonda. Opa! Lentamente os jogadores vão deixando, dá tempo de eu chamar Antônio Lupe. Central da bola. Apresentação: Antônio Lupe. Saiu a primeira vitória do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira partida no Brinco, 2-0 pra cima do Volta Redonda, Voltaço. Gols no segundo tempo. Herbert marcou o primeiro, um golaço, e o Emerson marcou o segundo. 2-0, resultado que coloca o Guarani agora aí entre os primeiros colocados na Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Adri aguarda os jogadores, eu informo que lá na Neoquímica Arena, o Corinthians vai empatando com o Palmeiras em 0-0, o Corinthians com 2 a menos. No primeiro tempo, o André foi expulso e na segunda etapa, o Mateuzinho, lateral do Timão, também acabou recebendo o cartão vermelho. O Palmeiras está pressionando demais o Corinthians, mas o Timão está conseguindo segurar o ataque do Alviverde. 48 minutos, mais 7 de acréscimos, o Corinthians tentando aí aproveitar os contra-ataques. Ô, Dri, como é que tá a saída aí no gramado? A galera tá agradecendo o torcedor, mas já tem algum atleta saindo pra falar aqui na CBN dessa primeira vitória do Guarani na competição? Ainda não, Lupe. Os jogadores fazendo festa, conversando e comemorando bastante ainda no gramado. Acredito que dentro de instantes, jogadores do Guarani vão passar por aqui. O que me estranha é que um daqueles fiscais da federação, né, o pessoal que organiza o jogo,
veio nos abordar, nós, repórteres, dizendo que não poderíamos fazer entrevistas na saída por conta de uma ordem do delegado da partida. Estranhamos, estamos aqui todos nós, repórteres, para fazer o nosso trabalho, assim como ontem você fez na Ponte Preta pela Série C. Avisa aí que são protocolos diferentes do Campeonato Paulista. Deixa eu ouvir já, aproveitar aqui o Luca, que já tá passando. Então vai. Fizemos um jogo consistente, tivemos algumas chances. Também é válido parabenizar a noite que o Everest teve, ajudou muita gente. É um moleque trabalhador, merece isso aí. E assim, quando um não tá bem, o outro tá num dia inspirado, e o moleque tava muito bem hoje, tá de parabéns. Esse o falando aqui na saída do gramado. Vamos falar agora com o zagueiro Rafael. E agora atuando como volante, como é que é atuar em todas as posições, sendo o coringa desse time do Guarani? Então, como você falou, né, no começo do ano o Paulista estava de lateral, e agora o professor tá me colocando ali como volante, e eu tô aqui para ajudar o Guarani, irmão. Eu sou valente, eu gosto de marcar, eu vou em qualquer posição ali para ajudar o Guarani a sair com as vitórias. Esse é o Rafael, zagueiro do Guarani, falando da polivalência dele no time. Agora quem tá por aqui é o Rafael Donato. Eu tô de olho tentando ver se o Herbert passa por aqui, né? Mas antes, Rafael Donato. Cumprimos a risca aquilo que o professor pediu durante a semana. Conseguimos uma linda vitória diante do nosso torcedor. E sobre os cabeceiros, vai melhorar, eu me cobro, treino muito. Vocês sabem que eu fiquei um bom tempo parado aí no início do ano, então agora eu careço um pouquinho de ritmo de jogo, de sequência. Eu tenho certeza que em breve eu vou começar a fazer gol. Esse é o Rafael Donato. Vou ouvir agora o Caian, lateral direito, sobre essa vitória e a importância de tirar esse peso dessa primeira vitória na Série C. No início da competição. Cara, com certeza. Vitória é importante, né? Ainda mais dentro de casa, perto do nosso torcedor. Sabíamos da dificuldade do jogo, né? E da importância que seria vencer aqui. Graças a Deus conseguimos fazer uma boa partida, um primeiro tempo sólido ali, criando chance. Segundo tempo, graças a Deus, fizemos os 2 gols. Fico muito feliz e agradecer o apoio da torcida também, que é peça mais que fundamental nessa nossa jornada aí. Muito importante estrear dentro de casa com os 3 pontos vencendo, né? Mais um jogo em casa, a chance de subir na tabela. Com certeza, cara. Dentro de casa, fora de casa, nós vamos sempre para vencer, para buscar os 3 pontos, igual foi hoje aqui. Agora é descansar, aproveitar a semana, corrigir os erros, ver o que acertou e potencializar isso para no fim de semana que vem estarmos com a vitória novamente. Você chegou para a Série C, mas já está se sentindo confortável como titular com essa camisa do Guarani? Com certeza. O grupo abraçou de uma tal forma que, mesmo com pouco tempo, a gente se sente bastante confortável, né? Com o apoio da torcida também. Fico muito feliz de estar atuando pelo Guarani, estar estreando dentro do Brinco. Igual eu disse na minha chegada, era um sonho meu. E poder estrear dessa forma com os 3 pontos é maravilhoso para a sequência aí. Tá bom, obrigada ao Inayan, lateral direito do Guarani. Deixa eu ouvir agora o Guilherme Cachoeira, que hoje ganhou uma oportunidade como titular nesse time do Guarani. Pela oportunidade que o professor Hélio, a comissão me deu, acho que eu já vinha trabalhando durante um bom tempo aí por essa oportunidade. E hoje com mais tempo, com mais participação no jogo, consegui ter um bom desempenho, graças a Deus. Mas eu fico feliz principalmente de ajudar a equipe. Acho que a gente precisa muito dessa vitória em casa, da vitória do jeito que foi, a gente mandando durante os 90 minutos, sem sofrer risco. Então, acho que esse foi o fator principal. Mas, independente de tudo, só agradecer a Deus pela vitória. Se sou titular, sou reserva, eu quero sempre ajudar o Guarani. Guilherme Cachoeira aí falando sobre ajudar o Guarani. Agora, os 2 autores do gol, Lupe, continuam no gramado. E a gente está esperando para ouvi-los aqui, mas as redes sociais do clube falam mais alto, estão na prioridade e por isso eles estão gravando outros vídeos antes da gente tentar ouvi-los, tá, Lupi? Beleza, Adri, então vamos fazer o seguinte, a gente vai tocando por aqui, quando o Emerson e o Herbert se aproximarem, aí você fica à vontade para interromper e ouvir aí os principais jogadores da partida, até porque o Herbert marcou o primeiro e o Emerson marcou o segundo gol na vitória do Bugre por 2-0 contra o Volta Redonda e terminou na Neoquímica Arena, empate 0-0, Corinthians e Palmeiras. Lembrando, hein, Corinthians jogou com 2 a menos, o André foi expulso na primeira etapa porque colocou
a mão ali na caixa de ferramenta, lembrando que o Alan já tinha sido expulso de uma forma igualzinha, não aprendeu a lição e o Mateuzinho no segundo tempo recebeu o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Vai, Dri! O Herbert aqui, que agora ainda olha para o torcedor. Herbert, você é o artilheiro do Guarani na temporada, hoje fez um gol porque esse gol era difícil de sair, parece, só no segundo tempo. Como é que tá essa sensação de começar a virar um ídolo desse Guarani? Com certeza, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente veio trabalhando firme durante a semana e graças a Deus pude ser feliz ali, acredito que é difícil acertar aquele chute ali e eu já vinha acertando, às vezes batendo na trave nos treinamentos e chegou hoje com o apoio da nossa torcida, pude ser feliz ali, fazendo um belo gol e ajudando a equipe com a vitória. Ganhou a vaga como titular, você acha que esse gol te consolida ainda mais entre os titulares desse Guarani? Acredito que sim, até porque a gente fez uma excelente partida dentro de casa, tive boas finalizações no decorrer da partida, tive boas jogadas, ajudei marcando. Acredito que deixei um ponto de interrogação aí na cabeça do treinador para as próximas partidas. Obrigada, Herbert, parabéns. Então esse o Herbert, autor do gol do Guarani. Acabei perdendo o Emerson Barbosa numa dessa, viu, Lupe? Mas não tem problema. Mas não tem problema algum. Eu sei como funciona, eu sei como eu sei como a correria é forte, mas o seu trabalho, Adriana Almeida, foi espetacular. Espetacular. Muito obrigado aí, ouvindo o Herbert, atacante do Guarani, falando que deixou aí um ponto de interrogação na cabeça do professor Hélio Cizenando. Já eu vou comentar com o Carlão de Freitas se ele deixou um ponto de interrogação ou até mesmo uma confirmação de que pode continuar no time titular do Guarani para a sequência da Série C. É o seguinte, hein? Para você que é torcedor do Bugre, tá indo embora do Brinco, manda mensagem 19-991869070 para falar quem que foi o melhor jogador do Guarani na opinião do ouvinte. Se quiser comentar que vai, Bugrão, vamos lá, manda mensagem, vamos aproveitar esse bom momento, essa estreia com vitória em casa do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou registrar todas as participações aqui, tá bom? 19-991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas, que acompanhou de perto a vitória do Guarani pra cima do Volta Redonda por 2-0. Deixa eu dar só uma rápida passada aqui na Série C. Deixa eu ver aqui. O Ipiranga tá vencendo o Itabaiana por 2-0. O Itabaiana, que é o próximo adversário do Guarani, novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no próximo domingo, às 4:30 da tarde, se não me engano. O Amazonas tá enfrentando o Ituano 0-0, segundo tempo, tá? Encerrado o duelo entre Paysandu e Brusque 1-1. O Caxias venceu o Confiança por 1-0. E a Inter de Limeira, que legal, a Inter venceu fora de casa o Anápolis por 2-1. Carlão de Freitas, vitória convincente do Guarani contra o Volta Redonda. Tá aprovado a atuação do Bugre, Carlos? Lupe, tá aprovada, entendendo algumas dificuldades, algumas limitações, alguns problemas, principalmente no primeiro tempo, em que o Guarani ficou com a bola, mas pouco conseguiu criar. No segundo tempo, a partir do gol do Herbert, a coisa clareou. O Guarani teve mais leveza, mais tranquilidade, cansou de perder gols. Eu acho que poderia até ter terminado a partida com um placar mais elástico, mas o Herbert demonstrou que não criou uma interrogação, não. Hoje é uma certeza. O titular desse time do Guarani foi fundamental hoje, o principal jogador em campo, não só pelo gol, mas quando as coisas estavam difíceis, ele era o cara que procurava o jogo, ele era o cara que criava pelas laterais, era o cara que infernizava a defesa do Volta Redonda. Então está aprovado. Claro que o Guarani ainda está num processo de evolução, a torcida vai ter que ter paciência, principalmente nos jogos em casa, em que as defesas estarão fechadas, como foi hoje a do Volta Redonda, mas para um primeiro teste, para um primeiro jogo, estreia, ansiedade, cobrança, um momento não de tensão, mas um momento já de uma certa cobrança, o Guarani passou nesta estreia, passou neste teste, a estreia em Campinas, e está aprovado para seguir um caminho de vitória dentro dessa Série C. Alô, Felipe! Alô, Gali! Mandaram mensagens aqui pra gente, mensagem, né, na verdade, mas eles estão juntos. Aqui o nosso voto pra melhor vai pro Herbert. Vai, Bugrão! Obrigado pela mensagem. Eles estão felizes da vida com a vitória
do Guarani. Sabe quem também tá feliz da vida, Carlão, e tá ouvindo a CBN? Quem? Rogério Prado. Rogério é nosso parceiro. Ele passa todo dia lá pra dar bom dia pra nós. Mas com certeza amanhã ele vai chegar com alguma coisinha. Ele é corneta. Ele vai chegar com alguma coisinha. Eu já conheço o Rogério Prado. Ele é corneta. Ele vai chegar, rapaz, mas o Kaique, o rapaz recuou a bola pro Kaique França lá, queima roupa, que não sei o que, tem que trocar o zagueirada toda. Ele vai falar alguma coisinha que vai passar despercebido aqui no nosso pós-jogo, tá bom? Grande abraço pro Rogério Prado, que tá indo embora lá pra Paulínia, hein? Que beleza. Ele tá feliz da vida. Ele e a filha Carol, eles estão juntos indo embora. E se você é torcedor... Opa, chegou mais uma aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos. Opa, tô indo embora. Feliz da vida, o melhor jogador, Herbert. Mais um voto do Herbert aqui. A galera tá feliz e contente com a vitória e com a atuação do Herbert, que fez o primeiro gol do Guarani. São 8h36. Vamos fazer o seguinte, Marcelo Abreu, que tá comandando o som aqui no estúdio da CBN Campinas, lá no estádio Naldo Araújo. Vamos votar então no melhor da partida? O craque do jogo. Hoje tá fácil, hein? Hoje tá tranquilão. Olha lá, mais um pro Herbert aqui, ó. Final do telefone 3465, não tem um nome, hein? Mas tá aqui, ó. Voto no Herbert, melhor jogador do Guarani. E eu começo com você, Adriana Almeida. Você vota em quem como melhor no jogo? Eu vou acompanhar o ouvinte, porque o gol, apesar de eu achar que o William Faria também teve participação fundamental, o Herbert é quem tirou aquela pressão, né, por esse gol no brinco que caminhou a vitória. Então, Herbert, pra mim, o craque. Herbert é o voto da Adriana Almeida e também, por enquanto, o voto dos ouvintes aqui no nosso WhatsApp 991869070. Carlos Cabela, que mandou 2 iriguidum com a vitória do Guarani. Você vota em quem, Cabelinha? Herbert, né? Se não fosse aquele golaço do Herbert, seria o João Paulo, mas Herbert, pra mim, pelo gol, o golaço, pela atuação dele também, o melhor em campo. Lembrando que o Herbert, ele subiu a avenida, hein? Ele desceu a avenida, no caso, né? Ele tava lá na Ponte Preta. Aquele rolo, aquela confusão, né? Até hoje tá uma confusão danada. Ele desceu a avenida e ele foi anunciado pela ponte, hein? Foi anunciado pela ponte. E aí, o que aconteceu? O Herbert, ele não foi regularizado, porque a ponte estava com o transferban. E ele ficou impaciente, perdeu a paciência, falou, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Só que ele gostou da cidade, o moço, gostou, já tinha alugado apartamento, ia dar uma burocracia, pra mudar tá caro. Sabe quando tá pra um caminhão de mudança? Tá caro, cara. Aí ele falou assim, eu vou ficar por aqui. Aí, de repente, toca o telefone, sabe quem era, o Carlão de Freitas? Quem era? Rômulo Amaro. Ei, Romulão, parceiro. Falou, Herbert, chamou de Herbert, porque não sabia como é que funcionava a coisa. Quer descer? Você quer descer? Ele falou assim, eu quero. E aí ele estreou, sabe quanto? Contra a ponte. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele marcou o gol da vitória no derby em cima da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Cara, que eu vou falar pra você. Não é o assunto, mas... Quanto sofrimento, não, meu Deus do céu. Se colocar numa história, hein? Pelo amor de Deus, Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Herbert, jogou vai votar muito. nele também ou não? Vou votar nele, mesmo quando estava 0-0, era o cara que incomodava a defesa do Volta Redonda. É um bom jogador. E se lembra quando a gente entrevistou o Farney, né? Foi o Farney, né? Do Guarani, no final do ano, aqueles especiais. Eu né? acho que foi o Rômulo. Por isso que eu falei o Rômulo. Ele falou assim, a Ponte Preta contratou um rapaz bom, hein? É verdade, que é o Herbert. Aí o Guarani foi lá nesse momento difícil que a Ponte vive, se aproveitou e trouxe aí um bom reforço que vai ajudar demais o Guarani nesta Série C. Herbert, uma das 800 mil entrevistas, né, que fizemos com o Rômulo no final do ano passado, mas ele nos atendeu sempre de forma muito atenciosa. Herbert é o craque do jogo aqui no Futebol Globo CBN. Se tem o melhor, também tem... O pior em campo. Odri, você vota em quem como pior em campo? Felipe Avelino, né, Lupe? Tadinho. Decisivo negativamente pra derrota do Volta Redonda. Tadinho do Avelino. Mas ele tomou um belo de um bandido. E aí, Cabela, você vota em quem como pior em campo? No principal jogador das assistências, né? Felipe Avelino. Ele deu assistência pro primeiro gol. O Herbert fez um golaço. E depois ele deu uma assistência quando ele fechou o olho. Ele fechou o olho. Do jeito que a bola vai nele, a bola passa do lado dele, ele fechou o olho.
Avelino, pior em campo. Quando você voltar pra Americana, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer, na verdade, é a segunda, na verdade, é a terceira, porque você vai tomar um belo de um banho, aí você vai bater uma jantinha, né? Uma jantinha gostosa. Sem dúvida. E aí você vai acompanhar os melhores momentos do Corinthians, né? E aí, você vai ver que... Rapaz, a hora que o árbitro encerrou ali foi uma festa aqui na cabine, velho. Aí você falou assim, o goleiro, o Avelino fechou o olho e tal. Você vai ver o atacante do teu time que fechou o olho também na hora de finalizar uma bola. Ai, e tava Deus. com 2 a menos, saiu cara a cara com o gigante. O que ele fez? Fechou o olho, baixou a cabeça e bateu em cima do goleiro do Palmeiras. Era pro Corinthians ter vencido. Marcelo Abreu aqui quase esmurrou o estúdio Foi da o Yuri CBN Alberto, Campinas. né? Foi o Yuri Alberto. Yuri Alberto. Mas é bom, hein? É bom e é bem bonito. Ô, Carlão, você vai fechar no Avelino também? Eu vou no Avelino, né? O jogo, não sei, acho que o Guarani até venceria a partida pela qualidade, pela imposição, mas naquele instante a torcida do Guarani já ensaiava algumas vaias, alguns protestos, né? E o Avelino foi sair pelo meio. Diz aí o manual do goleiro que você nunca sai por dentro, né? Sai pelo meio, sai pelas laterais. Ele saiu por dentro, o William Farias roubou a bola e o Herbert fez um golaço. E fora o frango no gol do Emerson. Então, Felipe Avelino, o pior em campo. Tem manual de goleiro? Nas escolinhas, né? Não com manual propriamente dito, mas todo mundo fala, não sai por dentro, né? Sai pelas laterais e tal. Ele quis sair por dentro, o volante perdeu a bola. O Vander ensina. O Vander Batistella, que fez história aqui no Guarani. Exatamente, tem a escolinha camisa 1 americana. Verdade, Abraço pra boa. Vander Batistella. Ô, Vander Batistella, hein? Ensinando jovens goleiros, quem sabe chegar aí a um lugar ao sol como goleiros profissionais. O Avelino, então, foi o pior em campo, 8 horas e 42 minutos. Ô, Dri, você tá aí na sala de imprensa? Sim. Já chegou alguém ou ainda não? O Hélio não demora muito, hein? O Hélio, lá no Capivariano, ele ia rapidinho. Pergunta aí pro Luciano Vaz, fala que a gente tem pressa, a gente precisa encerrar. Fala pra dar uma acelerada aí, porque é domingo. Carlão de Freitas tá salivando para passar ali no Lara Creme. Verdade. Olha, mas aqui os equipamentos já estão todos testados, todos os coleguinhas da imprensa já reunidos. Vamos ter esperança, Antônio. Tá, eu vou fazer, Dries, eu vou fazer uma pauta aqui no ar. Eu vou tentar pegar o link, tá? Se eles estiverem no YouTube, que aí eu acho que o som fica melhor, tá bom? Só pra te deixar mais tranquila aí. Carlão de Freitas, Herbert, o cara do jogo. Você não disse, né, que ele fica com um ponto de interrogação na cabeça do Hélio, mas é a confirmação. Além do Herbert, o que você viu mais de positivo? Tem algo que você acrescenta em relação ao primeiro jogo contra o Maranhão para esse agora em casa, a vitória por 2-0 em cima do Volta Redonda? Ô, Lupe, foi um Guarani tranquilo, né? Tudo bem, o primeiro tempo pode ter causado um certo temor no torcedor, mas isso vai ser corriqueiro na Série C. As defesas fechadas, o Guarani com a bola, em alguns momentos com dificuldades para furar o bloqueio defensivo. Mas uma vitória consistente, uma vitória segura. O Kaique França não fez uma defesa mais difícil, Volta Redonda não chegou a ameaçar. Entendemos também a fragilidade do adversário, mas pouco importa, o torcedor quer saber da vitória. O Guarani tem que mostrar isso porque tem uma responsabilidade dentro da competição. Então gostei do Herbert, o sistema defensivo pouco trabalhou, mas quando teve aí um certo trabalho demonstrou segurança. O William Farias, como a Adri destacou, na saída de bola, essa marcação mais alta do Guarani eficiente. O Emerson jogando bem, não só pelo gol, mas foi bem. O Inayan começou bem, depois caiu um pouquinho. O Luca também não apresentou lá uma grande partida. João Paulo Cabela destacou também, fez um bom jogo, é o articulador, é o organizador. O Guarani vai fazer muitos gols com os passes do João Paulo, ou seja, uma vitória consistente, uma vitória segura. Claro, ajustes serão necessários aí mais pra frente, mas o Guarani vai começando a construir uma campanha de classificação. Pô, mas tá cedo. Mas tá cedo, mas é importante somar pontos em casa. Eu acho que o próximo jogo contra o Itabaiana também é obrigação do Guarani vencer e vencer bem para fazer valer aquele 1 ponto conquistado no Maranhão. Eu acho que fechando esses 3 jogos com 7 pontos, o Guarani pode entrar num caminho muito legal dentro da Série C, um caminho de consolidação de classificação. Boa, alô Fernandão, tá feliz da vida com a vitória do Bugre, hein? Tá aqui, ó, mandando mensagem, 19991869070, também tá falando que o Herbert foi a melhor contratação que o Guarani fez pro ataque. Aliás, Carlão, eu queria chegar nesse assunto com você também, enquanto a coletiva não começa, são 8 horas e 45 minutos. Hoje a gente viu que o Herbert e o Cachoeira, eles tiveram a oportunidade no time titular.
eles entraram na vaga do Isaac e também do Mirandinha. O Mirandinha entrou, o Parede também, que começou como titular a campanha do Guarani lá atrás no Campeonato Paulista, eles também perderam aí essa vaga no time principal. Mirandinha, Parede e também o Isaac, que fazia uma função ali no meio-campo. Esse pessoal vai ter que correr muito para voltar ao time titular, principalmente o Mirandinha, que eu não sei o que acontece, Carlão, mas ele não é igual o Adri, sabe? Ele não tem ali a amizade, o abraço. Acho que ele tem medo do abraço, ele não tem tanta amizade com o gol, né? Tanto é que quando terminou o jogo, a festa pela vitória, uma festa merecida, o Mirandinha ainda estava lamentando as chances desperdiçadas, né? Principalmente a bola na trave. Ele colocava a mão na cabeça, se lamentando e tal. E infelizmente, a gente sempre fala isso nos programas, né? Hoje o futebol brasileiro está dominado por esses atacantes, né? Esses caras rápidos de beirada, que ajudam na recomposição e tal, mas tem uma dificuldade em marcar gol, né? E o Mirandinha é desses, é um cara esforçado, é um cara batalhador, é um cara que era titular do Guarani e vai continuar brigando por essa titularidade, mas tem uma deficiência para finalizar. Ele teve 2 chances, a da trave é uma chance imperdível, em que ele poderia ter matado o jogo ali, dado mais tranquilidade ainda para o Guarani e confiança para ele prosseguir aqui, né, cumprindo uma trajetória legal, importante no Brinco de Ouro da Princesa, mostrar para o Hélio Cizenando que de repente ele tem condições de retomar a titularidade, mas não aconteceu, ele perdeu uma chance clara de gol. Continua sendo um jogador importante, mas precisa treinar, retomar essa amizade com a rede para se tornar, quem sabe, aí um dos protagonistas nesta campanha do Guarani. Deixa eu liberar o Cabelinha, que tem que pegar aí a Anhanguera, ir embora para a Americana, / Santa Bárbara do Oeste, / Piracicaba, / mais algum município que eu esqueci, Cabelo, ou não? Porque Limeira, tá em festa, Limeira hoje. Limeira. É verdade, né? Primeira vitória da Inter na Série C. Pois é, verdade. Tomara que a Inter também faça uma bela campanha lá, pelo menos não fique na parte de baixo da tabela e faça uma campanha legal de permanência nessa estreia da Série C. Um abraço a todos e até semana que vem, meu caro Antônio Lupi. Ô, Cabelinho, antes, porque você é um cara bem formado ali daquela região. Sim. O que você tá sabendo aí da SAF da Inter? Tem alguma coisa que você pode detalhar? Porque o Ronaldo confirmou, né, na sexta-feira, ele era guardado em Limeira, mas não veio, mas pelo que ele falou, passos largos em direção a uma SAF lá no Limeirão, hein? O Conselho da Inter de Limeira aprovou a negociação. Agora a negociação vai ser realizada. E tem que ver com o principal acionista lá, o amigo do Ronaldo. Esqueci o nome dele. Arrigo, alguma coisa assim, não me recordo o nome dele agora. Ele vai tocar o negócio para ver se fecha com a Inter de Limeira essa SAF e o Ronaldo tá junto. Segundo o que o Ronaldo disse, ele tá junto dessa negociação. Ele falou assim, vou ajudar o meu amigo. Ajudar, a gente sabe como é que é, né? Ronaldo botando a mão, né? E a gente sabe também que ele tem a mão que é o toque de Midas, né? Onde bota a mão, vira ouro. Valeu, Cabelinha, até a semana que vem, parabéns pelo trabalho e uma boa noite. Um abraço, até lá. Oi, Dri. Vamos ouvir um pedacinho da primeira resposta aqui do Hélio Cizenando, que acabou de chegar, acompanhando por aqui. Vamos lá. Como zagueiro. E dessa vez a gente pode até interpretar que ele acaba sendo um dos volantes ao lado do William Farias. Queria que você falasse um pouco dessa sua decisão de acabar jogando de forma improvisada. Como é que foi esse trabalho ao longo das semanas com o Rafael para ele jogar um pouco mais avançado? Obrigado. Boa noite a todos. Em relação ao Rafael, eu vejo o Rafael um jogador polivalente, né? Jogador de futebol moderno, né? Hoje em dia, jogador não é posição, é função. O Rafael entende bem isso. Eu ganho um jogador alto, rápido, né? Jovem também, percorre bem. Né? Eu ganho um jogador na bola parada ofensiva e defensiva e ele ajuda bastante o Faria na frente da área. Né? E eu ganho também com a saída de 3, adianta um pouco mais o Farias. Essa é o porquê do Rafael ali, para nos ajudar ali, nessa contenção. E em relação às trocas, o Isaac, eu jogando em casa, precisava colocar 2 atacantes, acho que para ajudar o João e o Lucas ali. 2 jogadores rápidos, fortes, potentes também. Mais uma mudança, dá uma oportunidade também, né? Tem bastante jogadores, acho que o ataque eu tô bem servido, ainda tem um Dentinho pra gente olhar mais ainda, que eu quero olhar mais também. Eu acho que eles fizeram jus para essa semana aí. Eu gosto de mudar, pode ser que na outra a gente mude, mas eles estavam merecendo isso aí, foi a pré-temporada também, eles fizeram muito bem. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse o que significa para o seu trabalho essa vitória dentro de casa, porque foi a segunda vitória só dentro de casa no ano, né? E o primeiro jogo que o Guarani consegue fazer
2 gols de diferença para cima do adversário. E eu queria que você falasse também dessas opções que você tem no ataque, que o ataque precisa, é claro, funcionar mais, mas o que você vem nos treinamentos e se isso vem sendo colocado em prática, se você está ficando satisfeito com a evolução da equipe? Eu acho assim, eles vêm, o meu trabalho em relação à vitória, né, é o que nós sempre espera, né, quando você vai se jogar, você quer ganhar, joga. Como eu frisei lá no Maranhão, né? Aquele empate só valeria se nós fizermos o resultado em casa. Então nós trabalhamos a semana inteira para que isso acontecesse, sufocasse o adversário o tempo inteiro, marcasse pressão alta. Acho que eles estão fazendo bem isso, perde pressiona, está funcionando bem, né? Então acho que os resultados aconteceu porque nós construímos. Nós acreditamos demais, botamos intensidade nos 2 tempos, marcamos alto, os meus zagueiros altos, acho que é isso, é o dia a dia. Do jeito que nós trabalhamos no dia a dia, eles fizeram no jogo, e isso é pedido todos os dias. Hélio, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você falou que gosta muito de mudar, de jogo para jogo. A zaga você não mudou, você pretende, durante a Série C, manter com o esquema 3 zagueiros? Obrigado. Vou falar para você, não é 3 zagueiros, né? É uma linha de 4 e 2 volantes, né? Mas o Maurício vem trabalhando muito bem também. O Maurício começou comigo um pouco atrasado em relação aos outros, porque ele teve uma lesãozinha. E também é um zagueiro que a gente pode usar a qualquer momento. Ele está muito bem, trabalhando demais também, interessado, integrado demais com a gente. É uma opção muito boa que nós temos também, que eu ganho. Hélio, boa noite. Adriana Almeida, Rádio CBN Campinas. O Guarani vem com um problema sistemático no seu setor ofensivo desde o começo do ano. Prova disso é que até o jogo de hoje tinha marcado só 8 gols em 10 jogos. Hoje fez 25% dos gols da temporada, vamos dizer assim. Esse é um ponto que você vem trabalhando mais sistematicamente para corrigir. E aí eu emendo, começo do jogo, muita jogada pela lateral e bola para o alto. É um estilo do Hélio tentando implantar no Guarani ou foi pela característica do seu adversário? Não, acho que a gente monta em cima da característica dos atletas, né? Não é a característica do Hélio. Os atletas são rápidos, jogadores que chegam fácil. Eu tenho 2 laterais que chegam rápido no fundo, então a gente cria várias situações para que isso aconteça. Laterais passando, próprio sistema, sempre atacando a última linha. Eu acho que só dessa maneira nós podemos chegar lá e fazer gols. Os meninos estão trabalhando demais para que aconteça, que a gente consiga fazer gol, mas o meu trabalho mesmo é não tomar gol. O primeiro é não tomar gol. Corrijo muito o tempo inteiro, é não tomar gol. Porque se eu ganhar de 0-0, eu levo os 3 pontos, que pra gente é mais importante. E a gente trabalha a finalização, trabalha chegar lá no gol diariamente, está todo mundo inserido nisso e acreditando também. Boa noite, Hélio, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Hélio, até pegando um pouco de carona na pergunta da Adriana, eu percebi que em alguns momentos o Inayan vai mais por dentro e o Herbert ia por fora, no lado direito, né? E do lado esquerdo está ao contrário, né? O Cachoeira um pouco mais por dentro e o Emerson fazendo fundo. Isso foi uma intenção, um trabalho seu, por conta da característica do Cachoeira, de centralizar, de correr um pouco mais por dentro? Está sendo alguma coisa natural ali dos dois? Tem uma maneira que você combinou para que quem vai fazer mais o fundo do campo, quem vai buscar um pouco mais o fundo, ou o lateral ou o ponteiro? E se você pudesse falar sobre o Ralf, rapidinho. Sai o Rafael, entra o Maurício, que também é zagueiro, e o Ralf no banco. Ralf está em condições, vai entrar em algum momento? Em relação aos laterais, é característica deles, né? O Inayan gosta de entrar por dentro, é característica dele. O Herbert, às vezes abre, mas também fecha para dentro. Então a gente tenta colocar mais jogadores em cima da última linha. O Emerson sempre passa mais por fora porque é característica dele. O Cachoeiro não é que gosta de ficar mais dentro, é uma exigência minha. O Herbert está bem dentro para eles fazerem gol. Se eles ficarem abertos, para mim não é interessante. O gol tá aqui dentro. Então acho que é um trabalho diário. O Ralf está trabalhando igual os outros, né? O momento dele vai chegar. Está trabalhando forte, fazendo um trabalho de força. E no dia a dia também tem trabalhado, mas ainda eu estou optando por outro atleta. Tá aí o técnico Hélio Cizenando, deixou agradecer a Adriana Almeida, ainda tá lá na sala de imprensa. Obrigado, Dri, pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho. A Dri que volta aí na programação da CBN, na cobertura de Ponte Preta e Guarani em Série B e também Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que a Adri acho que ela tá lá na sala, né?
Aqui, Lupe, Opa! tava escapando aqui no silêncio da sala de imprensa, mas já tô por aqui. Obrigada pelas palavras, ótima noite também para vocês. Valeu, Dri, boa semana pra você. Carlão de Freitas, as palavras de Hélice Zenando, rapidinho. Foi perguntado aí de Ralf, de esquema tático, mas o Hélio, ele é muito simples, né, nas respostas, né, ele é muito direto. E claro que ele fala principalmente aí dessa situação do ataque. Primeiro é não tomar gol, aí depois, meio a zero, tá bom demais, hein? Sim, é claro, eu gosto de técnico assim, sem ficar rebuscando, sem procurar palavras pra enfeitar a resposta. Não, muito simples o Hélio. É claro que você precisa realmente organizar a casinha, organizar o sistema defensivo para depois matar. Agora, se puder aliar isso a boas atuações, melhor ainda mais pro torcedor do Guarani, que é tão exigente, que viu tanta coisa boa no passado, mas ele ainda conserva essa coisa sensacional que aconteceu na vida do Guarani para hoje, por isso ele exige. Então, eu acho que é algo pro Hélio entender. Buscar essa consistência defensiva, mas ofensivamente o Guarani produzir mais. Carlão, ótima Fechou? noite. Vai lá, amassa aquele Lara Creme que você tá tão ansioso. Valeu, meu brother. Um abraço. Foi um prazer estar com você e com toda a equipe da CBN. Um abraço. Valeu. Carlos Eduardo de Freitas comentou a vitória do Guarani em cima do Volta Redonda por 2-0. 8 horas e 56 minutos. Agradeço também aos ouvintes que acompanharam essa vitória do Bugre, a primeira na competição. Guarani volta a jogar no próximo domingo, 4:30 da tarde, contra o Itabaiana, novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Excelente noite e uma boa semana a todos! Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani, Volta Redonda. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol, vamos CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.